líder absoluto em aprovações em concursos públicos. Só para você ter uma ideia, ô Léo, 7 em cada 10 aprovados em concursos do Brasil estudaram com eles. Os concursos públicos são uma oportunidade sensacional para você ganhar mais, ter estabilidade financeira para sempre e nunca mais correr os riscos de ser demitido como o Léo aqui. Né? Tô com medo dele ir atrás dessa parada. E tem concurso para sair que vale a pena dar uma olhada. Ó, tem alguns salários que chegam a 27 mil reais por mês. Os Correios, por exemplo, vai oferecer mais de 3 mil vagas. Ainda tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e até uma nova edição do concurso unificado, que os caras estão chamando de Enem dos concursos. As vagas são até para quem não tem faculdade. Se você ficou interessado e você vai gostar do que o Estratégia... O que o Estratégia preparou pro povo aí? Exatamente. Essa grande promoção é você aproximando o celular do QR Code, está aparecendo aqui na tela, aparece o link na descrição do vídeo. Você vai ter acesso a material exclusivo sobre como ser aprovado em concursos públicos em 3 passos. Putz, achei muito bacana essa iniciativa deles de liberar esse material gratuito que ensina o caminho mais rápido e seguro de conquistar melhores salários. Um monte de benefícios e a tão sonhada estabilidade que só quem é servidor público tem. Estratégia, mais uma vez, obrigado pela nossa parceria, nosso patrocinador fiel de Inteligência Limitada. Perfeito. E vamos que tem muita gente, muita pergunta aí. Hoje o bicho vai pegar, Marçal. Bora. E aí? É bem-vindo. Qual que é a mão que machucou? Essa. Coloca a mão aqui, ó. Vai bater não. Não, eu não... Eu vou dar uma martelada aqui. O que rolou aí? Base aqui, ó. É? Tirou, a Tabata falou que era... A doutora Cláudia de Harvard, ela autorizou tirar, eu tirei. A Tabata falou pra tirar, você falou, então pode tirar, né? A doutora formou em Harvard, ela só olhou, fez o diagnóstico. Ela olhou e falou, não precisa mais de gesso. O que eu vou começar a fazer hoje à noite ia trazer um desbalanceio no meu corpo. O doutor pediu pra ficar mais uns 3 dias, mas falou que, né, se tiver muito cuidado pra não atrapalhar, porque bateu aqui, né? A cadeirada bateu aqui e deslocou isso aqui, ó. Então cara, leva até 4 semanas pra recuperar. Não fazia parte do meu roteiro aqui, porque eu trouxe bastante pergunta pra você. Tenho muitas dúvidas, mas já que você falou da cadeirada, cara, essa cadeirada saiu em tudo quanto é jornal no mundo. Os 48 principais jornais do mundo falaram dessa cadeirada. Cara, você lá de dentro, um personagem atuante, como foi esse negócio? Porque a gente viu de várias câmeras, cara. Cara, eu podia ter evitado, né? Mas foi uma decisão difícil. Ele ia aceitar como um cordeiro, né? Evitado em que sentido? Daria de não pra correr? deixar. Claro, imagina um mamute daquele tamanho, você acha que... Mas é por isso que eu pensei, cara, o cara é mais velho, dava tempo de... Dava tempo de tomar, de bater nele, de fazer tudo, mas eu tava ali pelo povo, eu sou uma oferta pro povo. Então, se eu corro ali, cara, eu ia mostrar que no primeiro problema que eu tivesse, eu iria correr. Eu falei, eu sou uma oferta. Tanto é que você vê no vídeo, quando ele vem, eu falo assim, ó, vai. Porque ele ia desistir. Ah, é? Pode pegar o vídeo. Você viu? Ele vem com a cadeira e você fala, vai? Ele veio não, ele veio sem a cadeira. Olha direitinho o vídeo, ele olha pra cadeira dele e não pega. E veio, vou pôr pressão no Marçal. Chegou, aí ele olha pra mim arregalado e eu falo, vai. Aí ele pega a cadeira. E depois joga a outra ainda. É assim, ó, ele bate com a cadeira, depois volta e arremessa a cadeira. São 2 batidas, mas com a mesma cadeira. Cara, não tem ninguém vendo a gente, tá só nós aqui, tá bom? Tá. Então pode falar. Tá bom. Foi uma coisa programada mesmo, cara? Você queria alguma reação desse tipo? Não, se eu for o Xavier do X-Men. Não tô falando de cadeirada, mas... Vou entrar na cabeça de um fraco? Não, eu não tô falando de cadeirada, mas você programou na tua cabeça, tipo, eu vou tirar o cara do sério pra ele vir aqui de novo, porque... Cara... Era no anterior que ele tinha ido ou 2 anos? Foi no anterior, eu não provoquei ele a ponto dele me agredir. Não sou sadomasoquista, nem aprovo agressão. Agora, eu vi que ele era o mais fraco emocionalmente, ele tá ali, ele é um cara que sem o teleprompter, sem a telinha dele ali de apresentador, ele sai do script e ele embanana, ele fica igual um Del Rey a álcool, aquela coisa terrível ali que você vê, aquele... E aí, o que tá acontecendo? Ali é um consórcio comunista do Brasil... Todo mundo quer discutir proposta, mas eu percebi que ninguém vota em proposta. A pessoa vota pela confiança que dá na pessoa. O Datena chegou em alta, porque é o mais conhecido, inclusive mais conhecido que eu, claro, pelos paulistanos. Claro. O cara tem toda uma carreira. O cara tem uma carreira, eu falei, poxa, o cara desse tá com 19%. Quando ele entrou, anunciou o nome dele, eu tava em 4º. Hoje eu tô em primeiro. Dos 7 institutos aí de pesquisa, 5 eu tô em primeiro hoje.
E aí, o que aconteceu? Quando eu percebi, mano, esses caras colocaram o Datena pela 4ª vez pra disputar essa prefeitura, por qual motivo? É a mesma ladainha de sempre? É um contrato que ele tem lá na Band? É um contrato que ele faz com os outros? Ele vende a candidatura? O que é? Você acusa ele de sempre vender Eu acuso não, ele sempre fez isso. De vender Ele coloca e depois quando chega no nível... É, porque vira um ativo, né? Você tem lá 20% numa disputa eleitoral, esse ativo é multimilionário. A galera que quer ganhar uma eleição vai pagar você pra você apoiar essa pessoa. Só que aí ele misturou com um sonho, final de carreira, e ele não quis desistir do negócio. Eu falei, cara, eu já entrei na cabeça do Boulos, fiz ele mostrar o lado dele de querer tomar carteira, né? Foi o vídeo que mais tinha subido na internet esse ano. Virou um meme, não, o meme mais absurdo de todos. Na hora que veio a cadeirada, eu tava querendo mostrar quem era o Datena. Eu mostrei quem é a Tabata, eu mostrei quem é o Ricardo, que é um banana. Eu fui mostrando o que era cada um. Mostrei minha pior versão, tirei todos os marqueteiros do jogo, porque aí você mostra quem é a pessoa de fato. Depois você mostra a sua melhor versão e cada um mostra a sua melhor e a pessoa tira a conclusão. Você vai aqui hoje você vai mostrar a sua melhor ou a sua pior versão? A versão normal. Normal? É, porque mas, cara, aqui é uma entrevista. Então... Eu falei com o Datena. Eu acho, não tenho certeza, cara. Você não acha que passou uma linha lá chamando o cara de estuprador, cara? Não é uma linha que não se pode passar assim? Cara, eu não falei que ele é estuprador. Eu cantei a música. Vamos devagar, você tem que analisar os fatos. Eu sou jurista e não brinco com isso, não. Tá, o que você falou? Eu falei, quem é da quebrada sabe a música do Racionais. Eu cantei uma música. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Lancei a música. É igual a Tabata com essa conversinha de falar que eu peguei dinheiro de aposentado. Nunca fiz isso. Só que ela emendou 2 assuntos e peguei a fama por causa disso. Trabalhei pro cara lá do processo criminal. Vamos falar disso depois. Então, mas pra você entender como ela misturou... Você não chamou ele de estuprador? Não, eu cantei a música. Mas isso não é a mesma coisa? Não, aí que tá o segredo. Eu levantei a bola da música do Racionais, ele já ficou pistola, porque é um assunto dele não resolvido. Aí eu comecei a falar sobre o assédio sexual que realmente aconteceu. Estupro é outra coisa. É outra coisa. É tipificação. Você acusar alguém de estupro é uma coisa absurda. Mas eu tô te explicando, eu não falei você é estuprador. Eu não sou bobo, Eu cantei a música do Racionais e ele já regalou o olho. Enquanto eu tava cantando, eu olhei pra ele. E mesmo assim não foi. Ele foi quando você chamou ele pra virar? Não, chamei não. Ele veio, eu falei vai, porque ele ia desistir igual da outra vez. Ah, quando você falou, você viu ele saindo do púlpito dele? Claro, eu tô aqui falando, eu vi ele vindo, aí eu viro pra ele, o cara fala aquele, Datena! Não, e o Nunes, se eu não tivesse eu aqui, ia ter acontecido coisa pior. Mano, ele é muito engraçado, manaria. E aí eu boto, quando eu olho pra ele, eu penso, mano, esse cara vai desistir de novo. Porque ele olhou assim e falou, eu vou fazer. Aí eu falei, vai. Então, assim, a mente dele é um pouco fraca, né? De todos os participantes ali, a pessoa mais inteligente é a Tabata, né? Estudiosa e tudo. Tá faltando um monte de requisito nela pra conseguir superar uma eleição dessa, que uma eleição dessa é um problema, não é fácil. O cara que mais tem experiência é o Boulos, até por isso que ele tá em segundo, é o que é mais sedutor, mais conversa mole de todos. Mas qual que foi a estratégia? Foi desqualificar todo mundo. Eu sou recrutador, cara, de recrutamento e seleção. Então eu sei que as pessoas... O que eu te falo é isso daí, é desse limite, cara. Eu sei que você já pediu... propaganda eleitoral, vamos lá. Vamos eu sei que você já pediu. Não, você tá jogando com o comunista. Porque, por exemplo, se falar o lance do pai da Tabata, também é um limite que não precisava ter passado. Cara, então, era o que eu achava. Esse não foi de maldade. Não? Não foi. A gente comentou aqui sobre isso. Né? Não vou nem aceitar o perdão. Não foi de maldade. Eu achava que era realmente desse jeito. Aí depois eu fui ouvir a história dela, eu fui injusto. Aí nisso eu pedi perdão. Com o Datena, eu não pedi perdão pelo que eu falei dele. Eu pedi perdão porque o povo quer tratar a gente como zoológico. Eu falei com ele, foi sobre isso. O que quer dizer isso? Tipo assim, todo mundo quer ver a gente brigando, igual ontem. Todo nobre o debate e todo mundo cobrando. Cadê o Marçal? O Marçal tá aqui, ué. A crítica geral foi morno no debate. Mas é isso que eu tô te falando. Incrível, a galera porque eu criei audiência pro debate que ninguém quer assistir. Só que aí quando a gente tá discutindo ideia, ninguém quer, cara. Por exemplo, o debate da UOL. Todos os jornalistas, ninguém perguntou de proposta, só pra ferrar. Todo mundo pergunta só pra ferrar. Aí põe na minha conta que eu que tenho que falar de proposta. As propostas estão lá no Instagram, tá lá no plano de governo, no TSE, tá tudo lá. Então assim, sobre o Datena, pra fechar a questão. Datena é um cara bacana, ele é comunista. Ele fica pousando de bom moço. Comunismo é um sonho meu nos próximos 12 anos, no máximo, a gente criminalizar igual criminalizou o nazismo. Essa prática de comunistas
ela destrói uma civilização. Em todos os lugares, toda a civilização é destruída e matou mais gente que qualquer outra coisa na Terra. 200 milhões de pessoas morreram. Aí o checador vai falar, não, foi não sei o quê, 70, é 200 milhões de pessoas. É gente pra caramba. É muita gente. Todo extremismo mata. Então, assim, o comunismo disfarçado de socialismo, qualquer outro nome, fascismo fala que é da direita e tal. Tem que criminalizar. Esse é meu sonho, estando na política, eu quero pôr pressão pra isso acontecer. Porque eu prefiro a cultura do Brasil, é uma cultura de diversidade, cara. Não, mas o nazismo é de direita, cara. Cara, lá no é o que eu tô te falando, é o que eu tô te falando. Depende da ótica. Não é falar que é de direita, porque de direita o conservadorismo é cristianismo. Os caras não matou em nome de cristianismo. Se for olhar por completo, agora, em parte você pode chamar de direita ou de esquerda. Depende da pauta e depende do líder. Você pode ter por exemplo, eu sou um cara de direita, mas eu sou do social. Como você se define? De direita. Centro-direita ou direita? Direita. O cara que é de centro, ele não quer falar de paixões na política. Lembra sempre disso. O Nunes é centro-esquerda, centro-direita? Vamos lá. O Nunes é um cara centro, pessoalmente, com um secretariado esquerdista e com um partido de centro-esquerda. Tirando a média, ele é centro-esquerda. Não tem como ele não ser, mas o secretariado sendo esquerdista é o que desenvolve a política pública dentro da cidade. E foi por isso que eu saí candidato, por não ter. O Boulos é extrema esquerda, rasgando para a esquerda, mais extrema ainda. Ele é extremista, de invasão, depredar patrimônio. Loucura. Falou aqui que a Venezuela está numa ditadura. Mas é lógico, eu meti pressão desde a Band para ele assumir tudo que eu tenho colocado pressão nele, ele mudou de opinião. Se for verdade, parabéns, Boulos. Aí você deixou de ser extremista para ser um esquerdista raiz, roxo. Mas ele não é, ele é extremo. Ele acredita em descriminalização de droga, descriminalização de desmilitarização de polícia. Ele acredita em umas coisas que não funcionam aqui no país. É por isso que eu convido ele aí para outro país e encher o saco de outro povo. Esse aqui ele não vai encher. Mas você tava... Eu te interrompi, você tava falando esse negócio de chamar atenção. Cara... Desde o começo da campanha você falou, eu vou ter que chamar atenção de algum jeito. Monopólio o lance do atenção. meme, o lance do corte. Explica pra galera... Qual foi sua estratégia? Aí eu te pergunto, como que faz para competir com competidores que estão com 150 milhões de reais de dinheiro público contra eu que tô com 0? O que eu tinha de vantagem, realmente era vantagem sobre eles, minhas redes sociais. Eles derrubaram? Começou do zero o Instagram? Comecei do zero o Instagram reserva. Tá com quanto agora? 5,6 milhões. Você tinha quanto antes? A minha conta do Instagram tinha 13, mas meu YouTube é assustador lá, tinha milhões e tal. E você não voltou? Você voltou nada. Não, fiz outro, mas não deu em nada, só o Instagram que pegou. O que eu te falo? Aquilo que eu tinha de vantagem, eles tiraram. Pra tirar, tiraram em um dia. Pra julgar, levaram 26 dias e ficou 4-3. O presidente teve que desempatar e continuou suspenso até o final da eleição. Ou seja, como que eu faço um debate com esses caras? Como que eu disputo a eleição com esses caras, eles com 10 partidos, outro com 12 partidos, com fundo eleitoral? O candidato da pobreza, que é o Boulos, tá com 67 milhões de reais, o mais rico da campanha. Esses números são reais, meu, é muito dinheiro. Moço, tá no TSE, cara. É. Tá no TSE declarado. Pra fazer campanha, cara. Moço, é pra sair distribuindo dinheiro pra companheirada. Se você, cidadão, entrar lá e começar a investigar, você passa mal. O Nunes, ele pagou 600 mil pra uma empresa que abriu esses dias, locando o carro, e tem só uma van, deu 600 mil reais pra empresa. Você pegar direitinho, você descobre os esquemas tudo. Esses caras usam esse dinheiro pra ganhar eleição e pra dividir o dinheiro. 5 bi, Vilela, é o dinheiro do fundo eleitoral todo ano par, cara. Vai ser a primeira vez na história que o prefeito vai vencer a eleição sem dinheiro do fundo eleitoral. Sem coligação, sem dever à prefeitura, entendeu? Por isso que o povo tá louco na rua. Como vocês traçaram a estratégia desde o começo? Fazer o que para ganhar esse espaço, né? Que vocês estão atrás, estão correndo atrás. Não tem dinheiro, não tem dinheiro público. Como vocês levantaram dinheiro para a campanha? Com doação. A maior Levantou história. Quanto? Eu acho que bateu 7 milhões de reais. Olha aí para mim atualizado, tá? Você tá aí? Tá aqui. Olha aí, qual que é o valor que entrou de doação? 7 milhões de reais. É. Ou um pouco mais. E o que vocês trataram de estratégia e o que deu certo e o que não deu? Cara, eu fiz um desenho. Eu peguei os números das eleições anteriores. Descobri que já teve uma eleição que foi vencida no primeiro turno. Com 3 milhões e cento e poucos mil votos. Tá. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas, 8 milhões de eleitores. Para vencer no primeiro turno com os votos válidos, 3 milhões e 174 mil, que dos 472 bairros eu preciso de 6 mil votos por bairro. Então, essa a conta? Essa é a conta, 6 mil votos por bairro. Como é que faz para chegar em 6 mil votos por bairro, né? Bater esses 3 milhões de alguma coisa? Eu preciso criar uma onda de energia, chamar a atenção de um público 100 vezes maior.
Aí o que eu fiz? Igual eu faço lançamento. Eu nacionalizei a campanha. E aí eu percebi que não dava ainda para chegar nesse tchan. Isso é a primeira vez que eu vejo o Brasil inteiro falando de uma corrida, cara. Então, mas eu fiz porque a mesma teoria do funil de lançamento. Eu abri o funil pro Brasil inteiro para pôr pressão de fora para dentro, porque daqui de dentro não dava. Vamos lá. Quando eu vi que chegou no limite a pressão de nacionalizar, parti para El Salvador, fui fazer agendas internacionais. Para quê? Para aumentar a pressão, para vir mais de fora ainda. Então tem deputados de Portugal apoiando, El Salvador. Eu tava esses dias falando ao vivo na Globo do Argentina, que é no La Nación. Aí entrei ao vivo, os caras, o que tá acontecendo? Eu recebi carta da equipe do Trump, eu postei. Então, o pessoal falou que é mentira. É só pegar aqui, ó, mas já postei. Mas ele não desmentiu o próprio pessoal dele? Nunca. Aí eu tenho um e-mail, mostrei o e-mail. Se quiser, eu mostro pra você aqui, ué. Mas como toda Será que ele tá em jornal? Toda mídia não, falando. Metrópolis. Que dia? Só Metrópolis falou que é... Rapaz, eu tenho a carta. O que eu fiz? Eu recebi e falei, agora eu vou deixar até a hora que eles vão soltar a notícia. Eles soltaram, aí eu falei, aqui a notícia. E agora? Eles não desmentem, eles não estão nem aí. Fake news é só os outros, eles não fazem. Entendi. Então, assim, recebi da equipe, tem lá o nome, todo o cadastro da mulher, fiz contato com eles, fiz reunião com eles, inclusive, né, do Donald Trump. Então, assim, eu nacionalizei, consegui nacionalizar a campanha e internacionalizei. Então, vi pressão de todos os cantos para essa eleição. A cadeirada terminou de internacionalizar e chama a atenção que tá tendo uma disputa com agressividade e tudo. Então, tem um negócio chamado economia da atenção. Esses caras estão assustados com o quinto poder da República, o quarto é a imprensa. O poder é tripartido, né? Executivo, legislativo e judiciário. O quarto é a imprensa. A imprensa pauta muito o que todo mundo acha e tal, esses três todos. E o quinto? E o quinto é nós. Essa Você, nova... É a rede social. A tecnologia nova. Ué, onde qualquer um tem voz, hein? E aí eles estão passando mal, porque estão chamando de cabresto digital, estão falando, poxa, como é que com um cara desse conseguiu vencer todo esse sistema e passar por ele? Tem gente que pensa, porque ele é um bom comunicador, que dia, se não tiver repertório, se não for alguém estudioso, se não for alguém que é máquina para fazer pergunta, alguém que é máquina de inteligência emocional, eu não passava vivo ali no Roda Viva nunca. Fui passando e curtindo a vida e todas as entrevistas e tudo que fizeram contra mim, vou jogar o papo para baixo, tudo foi para cima, tudo foi o contrário. Ao mesmo tempo que você atrai muita atenção para você atrai muito hate, né? Claro, isso é bom. Hein? É bom? É claro que é bom. Você imagina, se for só coisa boa, ninguém fala de você. Fala uma vez, duas e acaba. Agora, tem gente apaixonada positivamente. E o paixão negativa chama ódio. É uma paixão. A pessoa, quando tá dando atenção pra você, ela tá dando a vida dela. Então, você senta numa mesa, 3 gostam do Marçal, 2 não, você só vai falar disso. Não, eu não gosto. Não, mas tem que ver a gente boa. E fica lá uma hora conversando com você. Ou seja, pra ganhar uma eleição na democracia, você tem que ser odiado. Se você for só amado, a Cláudia, por exemplo, que é a Tabata, o nome dela é Cláudia mesmo. Como assim? Chama Cláudia, Tabata, Cláudia. Tá. Aí eu gosto de chamar de Cláudia porque ela tem um meme dela que ela fica falando assim, eu tô cansada. Aí eu falo, senta lá, Cláudia, chega. Inclusive, ajuda a Cláudia amanhã na passeata, que hoje ela tá sozinha na rua, a gente tinha uns 10 mil lá no Brás hoje. Ajuda a Cláudia aí, alguém. Esse negócio da pessoa achar que pela proposta, pela inteligência ela vai levar, não vai. Ela tem uma síndrome, a Cláudia, ela foi do PDT e o Ciro Gomes instalou uma síndrome dela. Se chama síndrome do Ciro Gomes. Que é falar que ganha de qualquer um no segundo turno. Que é por quê? Porque a pessoa tem 4, 5%, ela bate no peito, porque qualquer cenário testado contra pessoas que têm alta rejeição, você vai ganhar mesmo, só que você não vai pro segundo turno. O problema é chegar no segundo turno. Não vai. Quem é só amado e não é odiado, não vai. E se for perguntado, como não tem rejeição, é claro que a pessoa vai responder, eu prefiro esse aí. Mas por que não preferiu para ir para o segundo turno, entendeu? Então essa síndrome aí não leva a lugar nenhum. Se você for amado e odiado, você prospera. Se não... Vamos fazer o seguinte, eu tenho muita pergunta aqui, mas a gente tem uma estrutura dessa sabatina que a gente fez com todos os candidatos, que é o seguinte, dá seu cartão de visita para começar e dá sua vice, tá? Se apresenta para quem não te conhece ainda e apresenta a sua vice. Eu sou o Pablo Marçal, 37 anos, casado com a Carol, minha única namorada. Minha única namorada mesmo. Casei com ela, conheço ela desde os meus 16 anos. Nós temos 4 filhos, o Lorenzo, o Benjamin, o Miguel e a Isabela. Hoje a gente tem dezenas de empresas, é um grupo multibilionário. Eu estou na política por um chamado. Eu sinto que é meu tempo de servir por 12 anos aí na política. Eu sou escritor, já publiquei mais de 62 livros, invisto em mais de 120 startups. Tem empresas esparramadas aí mundo afora, trabalhos sociais em alguns países da África, ajudei lá no Rio Grande do Sul, ajudei já na Venezuela e ajudo muita gente, contribuo com muita obra social.
Sou um amante de mentalidade, de prosperidade. E eu quero ver esse povo liberto. Eu tenho um alvo como brasileiro de levar essa nação até 2050 se tornar a nação mais próspera da Terra. Mudando a mentalidade do povo, que é o único caminho, né? Porque o hardware é bom, a terra é boa, o povo é bom. A gente já passou vários momentos de quase a gente deu certo, né? Isso fica só no quase, né? Mas agora vai. A partir de São Paulo, esse sonho vai começar a resplandecer. Minha vice. Estamos colocando foto aí de vocês, fale dela. Antônia de Jesus, ela já tem mais de 40 anos, é policial, ela é católica, mora em Pirituba, é baiana, veio pra cá há 28 anos atrás. Olha que coincidência. Então, a nordestina arretada, heroína, uma grande mulher de Deus, uma mulher que representa o sofrimento do povo da quebrada. Eu mesmo escolhi ela, não foi o partido, não foi coligação, foi eu que escolhi. Um beijo no seu coração, mulher, por você ter aceitado andar nessa loucura aí comigo e a gente conquistar essa cidade aí para mudar a vida dessas pessoas nos próximos 4 anos. E vamos colocar as últimas pesquisas aí, Léo, você tem aí? Queria que você comentasse, eu pedi pro Boulos e pros outros candidatos comentarem as pesquisas também, porque tem muita metodologia, eu sei que vocês fazem tracking também, explica pra gente porque dá tanta diferença de uma pesquisa pra outra. Essa, no caso, foi a Datafolha, é a última ou é a penúltima? Penúltima. Essa é a Datafolha com Boulos 26, Ricardo Nunes 24 e você com 24, empate aí dos 3. E a outra que saiu hoje, Real Time Big Data, você com 27, Boulos 26, Nunes 24. Por que dá essa diferença de uma pesquisa para outra? Pela amostragem. Tem uma outra que... Qual é a outra? A outra chama Veritá, a Futura, eu também tô na frente. Mas é recente ou é mais antiga? Todas recentes de hoje. Todas elas eu tô na frente. Vamos comentar primeiro a Datafolha. Tá. Quem não tá com a máquina, a Datafolha tem um erro de margem de 10 pontos percentuais. Então, se eu tô com 24 no Datafolha, você pode me pôr com 34, que é o que eu tô... É porque eu não tô com a máquina. É o erro, mas é erro de metodologia ou é sacanagem mesmo? Aí você pode pegar os dois lados aí. É o que aconteceu no governo do estado. O Haddad ficava na liderança para governador. Aí vinha o Rodrigo Garcia e depois o Tarcísio. Terminou o contrário. Tarcísio eleito. A única pesquisa que acertou foi a que você não pôs aí, que foi a Veritá. O que você acha da Veritá? Acha a Veritá aí, que você vai ver que eu tô isolado em relação a eles. Que é Lembra mais ou menos quanto tá? 35. E o segundo? 26. Tá, aí a gente vê aí. Resumindo, essa forçação de barra dos dois maquinistas, que é Ricardo e Guilherme, um com máquina federal, outro com máquina estadual e municipal, esses caras, eles têm um viés, né, de patrocínio. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, investiu 648 milhões em mídia. Então, pra você ter uma ideia do superpoder que tem um cara desse. O governo federal nem precisa falar. Então, só pra você ter uma noção, para patrocinar uma pesquisa dessa grandiosidade, uma revista tanto Quant como Quali, que vem com os detalhes do porquê que tá justificado o voto, que é bem bacana, custa R$1,5 milhão, R$1,5 milhão de reais. O quê? Custa R$1,5 milhão a pesquisa. Nossa. É o que eu tô te falando. E o que é tracking que todo candidato faz? Tracking são disparos que a gente faz. Há 30 dias eu estou na frente já. Mas vocês fazem como se fosse uma pesquisa? Pega o mesmo método. Pega o método, ao invés de fazer para 1.000 pessoas, a gente faz para 30 mil. Aberta, muda as posições dos candidatos e depois chega no denominador para chegar no resultado. Eu já estou há mais de 30 dias em primeiro nas tracks. E é o desespero nas campanhas. Todas as campanhas eu tenho um aluno, um mentorado. Sempre que sai a track, os caras mandam recado. O povo tá desesperado, você não para de crescer, você não para de crescer. Então a track, ela é perturbadora pro candidato. O que tem falado é que você tá com viés de crescimento e o Nunes com viés de queda. Viés não, é real, é dado. Mas o que é viés? É quando tá o viés, leve... o viés é quando a curva tá assim, aí ela começa a fazer isso. Entendi. O viés de entrar numa curva. Tá. Todo mundo quer a curva ascendente. Você tá com só mais. Subindo. Não, comecei com 5, 7, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 35. Você pegou a Veritá aí? Ele tá procurando. Tá fazendo, eles têm que fazer a arte lá, mas a gente mostra. O sonho que eu tenho sobre o Instituto de Pesquisa é que ele precisa receber uma multa quando ele erra de propósito. E se ele ficar fazendo isso de forma reiterada, ele tem que ser suspenso. E tirar o direito do cara fazer essa manipulação, entendeu? Porque acaba influenciando. É porque usa dinheiro público para manipular o público. Então não faz sentido. Você usar dinheiro público, os caras têm a máquina na mão, como é que você vai concorrer com a Marina que acabou de chegar? Apesar da Marina tá pegando dinheiro público também, eu sou o único candidato que não pegou, dos que tinha direito, inclusive, né? Porque meu partido tinha, eu que não quis pegar. Eu saí... Ele tinha direito a quanto? É o menor. Alguns milhões, mas era bem pouco. Aí eles usaram para os vereadores.
Eu, Pablo Marçal, não admito. Eu quero moralizar esse negócio da política. Eu quero que esse dinheiro volte pro povo. Não faz sentido. Mas falando de pesquisa, eles vão colocar daqui a pouco essa pesquisa que você falou, e o lance da rejeição, que todo mundo fala que o problema teu é essa rejeição cada vez aumentar e que vai pro segundo turno. Na minha track, a rejeição é 17%. No Datafolha até 53%. Mentira. 53. Mentira. Zero possibilidade. Vai na rua. Tem um Datapovo que é insuportável. O eleitorado ainda, eles não decidiram quem vai votar. Tem um fenômeno que um cientista político colocou, se quiser entrar aí agora no Estadão e pesquisar essa notícia, chama voto envergonhado. É o mesmo que o Trump fez o Trump ser eleito. Sim. O voto envergonhado, ô Vilela, 250 milhões de reais que eles pegaram de dinheiro público, eu calculei por baixo com os especialistas, 50 milhões eles usaram só para me atacar no rádio, na televisão e na internet, só para me atacar. A Tabata, que gastou milhões produzindo vídeos para me atacar, a justiça mandou derrubar os vídeos e eu vou fazer ela devolver esse dinheiro público. Qual? Aquela ela de couro? Falando Aqueles lá, dos crimes. derrubou tudo. Ah, derrubou? Não tem fundamento. A pessoa acha que é só pegar dinheiro público e gravar. Aí foi o único vídeo que ela achou que estava bombando. Ela vai responder criminalmente e vai ter que fazer ressarcimento do cofre público. Aquilo não existe. Vai ter que devolver. Tá processando o Datena também. Todo mundo. Eu era um cara que não processava ninguém, até mexer com política. Agora é todo mundo. Todo mundo. E o dinheiro que eu ganho de todas as ações é para ajudar os outros. Ajudar mulheres que são assediadas, que são violência doméstica, tudo. Inclusive o dinheiro que eu vou pegar do Datena, eu já vou ajudar mulheres nessas situações de vulnerabilidade. O Datena falou que tá te processando também. Coitado, vai ganhar o quê? Ele tinha que ganhar uma cadeia. Aquilo que ele fez, cara, no mundo real chama tentativa de homicídio. Que se aquilo bate na minha cabeça, acabou, cara. Aquilo ali é o suficiente para matar uma pessoa. Ele descontrolado daquele jeito, ele com a arma na mão, ele mata a pessoa. Mas dava pra você continuar no debate, né? Cara, dava. O problema foi a respiração. Não, tá. é porque assim, por mim, eu sou um cara triatleta de ultramaratona, eu posso ir embora, vou de boa, mesmo com dor. Eu já corri 84 Quem falou quilômetros. pra você não continuar? Cara, eu respirei fundo, aí eu senti uma dor, respirando fundo só. A mão aqui, eu falei, isso aqui é só a luxação vai passar, é aqui na costela. Eu fui trocar ideia com o Tá, você pode ter perfurado o pulmão, você vai ficar aí de bobeira? Aí eu falei, vou ficar. Voltei pra posição e fui respirar, doeu. Eu falei, cara, esse trem perfurar esse pulmão. E eu já vi um cara morrer de jeito no acidente de moto. Do pulmão, é porque quando você quebra a costela, ela pode criar um estilhaço, furar seu pulmão e você morrer. Aí depois tem que vir com cana aqui. Eu fiquei lembrando da cena, eu falei, mano, prefiro ir lá resolver isso. Eu fiquei 3 horas dentro de máquina de ressonância magnética, de tomografia, tudinho. Aí o resumo do laudo foi o 6º arco costal, deu uma fissura, foi leve, e aqui essa junção desse dedão aqui, a base dele. Dava pra continuar, só que eu pensei, cara, não tem um porquê o risco da ruína depois de uma perfuração. Mas se pudesse voltar no tempo, você ficaria? Teria ido, né? Do mesmo jeito, eu não sou médico pra saber se ia perfurar o pulmão. Teria ido. Teria ido para o... Aí tem toda aquela polêmica não precisava de colocar o oxigênio. Mesmo, não, eu nunca neguei. Vilela, eu sou um cara que não vou negar, nem quando eu tiver certo ou errado, eu vou falar o que foi. Não precisava. Dava pra ir correndo, moço. Só tava com problema de respiração. Por que colocaram, então? A equipe, cara, entra nessa ambulância. Eu falei, não precisa, Os caras acharam que era um bom conteúdo, é isso? Não, acharam que precisava de ser atendido por causa desse negócio da respiração. Agora, eu reprovei 100%, ficar filmando, aquilo lá eu não gostei. Eu não sou vítima. No outro dia eu já tava em campanha. O Datena, no outro dia, tava chovendo, ele não foi. Eu fico na chuva e na campanha normal. Eu nunca meti um atestado numa empresa que eu trabalhei 8 anos, cara. Eu saí do hospital e já fui pra rua. Fui pra rua imediatamente. Fui lá no ML, tudo pra fazer o corpo de delito contra o Datena, fazer a representação criminal. Só que eu, velho, nem no outro dia. Eu podia ficar 3 dias de folga. Não meti um dia de atestado na campanha. Eu fui pra cima. Eu fui vítima do Datena de agressão, mas eu não sou vitimista. Acabou. Mas você acha que ele deveria ter saído da... Ele tinha que sair algemado. Ele tinha que sair algemado. Pego em flagrante delito. Lesão corporal de natureza grave naquele momento ali. Ele tinha que sair imediatamente algemado. Aqui, o Brasil, esse é o problema. Se fosse filho de faxineira, se fosse um motoboy, ia sair algemado. Certeza absoluta do que eu tô falando. O cara de direita, se eu faço isso com eles, iam me algemar, cara. Ali não é dinheiro, não. Ali é a ideologia política. Às vezes o cara é vulnerável, ele sairia ali algemado na hora. Certeza absoluta. Pego em flagrante, como que não vai? E como você acha que bateu pro teu eleitorado essa cena mais de fraqueza, de você lá
com o respirador e depois falou que não precisava. Você acha que meio que atrapalhou um pouco? Cara, quem é meu eleitor sabe que eu não sou vítima. E eu falei, a fala é minha, não foi alguém que descobriu. Eu peguei e falei, não precisava, e não precisava mesmo. Acabou. Eu mesmo, Pablo Marçal, conseguiria ir com meus próprios pés. Eu cheguei na ambulância andando. Ué. A única dificuldade que eu tinha até descobrir o que era a respiração. A respiração não... É tipo assim, ela subia 40%. Ó, estamos lá com a Veritá do dia 3/10/2024. Essa aí é... O dia que é hoje? 4, né? Hã? Então, foi de ontem? Não entendi. Ó, 35,7, Fala aqui que eu não tô ouvindo. 27,4 Boulos e o Nunes 21,4. Então, essa pesquisa foi a que acertou do governo do estado e tá mais próximo da minha track. Eu não posso falar a minha track, mas eu posso te falar. Tá. É uma casa acima dos 30. As tracks todo dia. E eu faço com 30 mil. 30 mil chamadas. Essa Mas é o pesquisa suficiente para ganhar no primeiro turno? Não, por isso tem que criar a onda. Ah, tá. Ó, o debate ontem foi uma onda. Falta 3 ondas para acabar a eleição do primeiro turno. Se eu não conseguir bater essas 3, não vai. O que você chama de onda? Cara, é o seguinte. Como tem que bater os 3.174.000 votos, eu preciso de um campo de energia primeiro. Vou chamar a atenção 100 vezes. Agora você é o Doutor Estranho, então. Por que estranho? Campo de energia. Agora você Não, vai... mas tudo é energia. Eu sei. Você vai gerar Tipo um assim, campo de energia. Você o entendeu? sol batendo na Eu sei, tô brincando. na planta, na pessoa, Sei, gera um sei, campo de energia. Exposição demais, a energia Tá, torra tá, a pessoa. tá. A água é energia. Mas você tudo sabe que é um energia. Doutor Estranho, né? Não, não acompanho. Não, Abre os portais. não fala. é por isso que eu não entendi a piada. Ah, tá. Manda. São 3 ondas. Então, é o seguinte. A primeira foi o debate do Globo. Você falou pro Não, público que você primeiro não não, a falava. última. A A última onda. Eu já fiz. Tá. Quais são as Já outras? fiz 18, falta 3. A carteirada foi um, o negócio do aspirador Tá. foi outra. Cadeirada foi uma, assim, monstruosa, né? Só pra você ver que teve o impacto que eu queria, o da Atena, que tava ainda forte na disputa, caiu pra 2%. Caiu pra caramba. E foi pra 70%. Então, mas eu acompanhei, rejeição. você caiu um pouco também da cadeirada e depois Cara, recuperou, não recuperou? Cara, caí no Datafolha. Na minha track eu fiquei estabilizado e na Veritá eu estabilizei também, dentro da margem. Tá. Ficou estabilizado. No Datafolha eu caí. E aí as 3 últimas ondas, então, é o da Globo e... Agora, então, depois que acabar o podcast aqui, eu vou colocar um tênis de corrida e só vou dormir de domingo pra segunda. Vou rodar a cidade. Andando? Correndo. Correndo? Correndo. Agora Force Gump agora. É. Fazer o que É nenhum sério? político fez. Vou mostrar a vontade que eu tenho de ser prefeito. Essa cidade vai ver eu passando em todos os lugares. Vou correr em volta dessa cidade. Logo depois de terminar aqui. Vamos para um assunto espinhoso aí. Pode ser, Marçal? Opa, fica à vontade. Aqueles áudios lá, cara. Eu ouvi, reouvi, ouvi de novo. Lá, aqueles áudios, eles são bem graves. Eu queria que, de uma vez por todas, você explicasse a cronologia daquilo. Quem era você naquele momento? Por que você fala aquelas coisas de falar de capturar? Ele fala de te pagar a faculdade depois de 200, não sei se é 200 mil, 200 reais. 200 reais. Todo Não mundo é fica- 200 reais, É, ô, cara. Marcelo. Era porque ele ali é humilhação. Mas não dá pra pagar uma faculdade com 200 reais, cara. Você assistiu, você ouviu o áudio todo? Vi. Você ouvi. viu quando eu falava assim, me arruma 40 conto? Aí ele falava, tem 20. Eu falava, arruma 30. Eu tava estacionando com a bicicleta e ligando no Sony Ericsson. Então vamos lá, quem era você naquela época e o que tava Seguinte, aquele cara se chama Danilo, ele era Pastor. líder de jovens lá da igreja e aí depois ele acabou virando pastor. Esse cara, eu tinha uma relação de confiança com ele. Na minha carteira de trabalho, ela é assinada dia 1º de maio de 2003. Significa que eu trabalhei antes daquele fato de carteira assinada, fui mandado embora desse emprego, queria entrar na faculdade e não tinha emprego. Esse cara me chamou, vamos consertar computador pra mim? Vamos. Avenida Leopoldo de Bulhões, em Goiânia, ele tinha uma loja de informática. Eu fui trabalhar pra ele, ele não queria assinar a carteira. Aí ele me pagava por semana. Olha o jeito que ele me pagava. 35, 70 reais por semana. Eu arrumava o computador, eu só mexia com reinstalação. Eu tirava, o computador não ligava, eu passava borracha na memória, eu arrumava o computador. Eu era um menino esperto ali, com 17 para 18 anos, consertando o computador para ele. O que aconteceu? Eu acabo de fazer 18 anos, eu já estava trabalhando para ele, consertando só computadores. Ele arrumou esse negócio. Aquela namorada que aparece é a sua mulher atual. É. Aquele cara, ele me contratou por uma coisa. E eu ia de bicicletinha, ganhava lá 20 conto, 30 conto, ia consertando os computadores. Ele arrumou esse negócio, essa bandidagem dele aí. De pegar os e-mails. E ele colocava o computador numa casa e a casa só ficava lá com o computador. Eu não operava esse negócio. Eu ia arrumar o computador. Só que algumas vezes ele me pedia favor.
Cara, tem como você abrir aí a lista e fazer? Tem como você me enviar um e-mail? Aquela coisa de o patrão mandando você fazer uma coisa. Mas ele tá falando, esses e-mails que você pegou não tão bom, não. Mas por quê? Porque ele pedia pra eu abrir e colocar. Eu fiz os favores por ele. E, inclusive, fui condenado por isso. 4 anos de Foi. furto... Isso... 4 anos, né? Só que isso não é uma condenação. Isso aí foi em primeira instância, tá? Eu te explico isso aí. Não chegou a ser condenado igual o Lula, não. O povo quer me chamar de presidiário, de condenado. Isso aí foi na primeira instância. Não tive defesa. Teria que ir pra segunda instância até chegar no final. Condenado é outra coisa. Aí o que acontece? Você ouve o áudio, esse cara só me colocava na humilhação, porque eu queria 30 conto e não tinha. Fiz favores, fiz errado em trabalhar pra esse cara. Ele me contratou para arrumar computador. Eu ia nesses lugares arrumar, eu tinha só que abrir. Você não imaginava em nenhum momento o que ele estava fazendo? Eu não sabia o que ele fazia. Eu não sabia o que ele fazia com os e-mails. Eu não sabia o que era o fim disso. E por que botaram escuta em você também? Porque tinha o telefone ligado. Estava trabalhando para ele. Tá vendo que foi condenado a 4 anos furto qualificado, nunca foi preso e prescreveu em 2018, é isso? Por antecedentes criminais e por ser menor de 21 anos, e o processo ele correu a revelia. O que é revelia? Se eu tivesse hoje uma defesa técnica, eu tenho certeza que eu nunca ia ser condenado. O potencial da minha participação é quase zero. Fiz favor? Fiz, não tem como negar, ué. Cara, você sabe o peso de você que... Você é cristão, certo? Sim. O peso de você falar que não sabia Não sabia, que era delituoso, jamais, jamais. Nunca de falar assim, esse cara tá roubando os outros, nada. Eu dava esses e-mails pra ele, ele usava isso, era pra um médico que ele fazia trabalho de marketing. O que aconteceu? Quando eu trabalhei pra esse cara, foram poucas semanas. Mas a polícia não chegou a conclusão nenhuma em relação a você? Chegou a conclusão como se eu fosse um hacker. Isso. Eu não sou. No processo, eu não peguei nada. Não tem dinheiro na minha conta, não peguei nada a não ser meu salário. Depois eu fiquei pensando, eu tinha que processar esse cara por direito trabalhista. Sim, eu trabalhei pro cara, inclusive depois de 20 anos, vai fazer 20 anos agora. Eu falei com ele pela primeira vez. Cara, minha alma foi lavada, porque ele falou assim, me perdoa ter colocado você nisso. Ali, pra mim, claramente. E tem áudio do seu pai também falando, pô... Meu pai tava querendo saber o que esse cara tá fazendo. Seu nome vale mais do que qualquer coisa. Meu pai sempre falou isso. Meu pai, desde pequeno, como é divorciado, ele sempre fica no meu pé. Meu pai, até hoje não, há uns 5 anos atrás, meu pai falava, ó, cuidado com bebida, cuidado com fumar. Eu nunca mexi com nada disso, mas até hoje ele sabe que esse cara é extremamente preocupado? Ele sempre ficou no pé para a gente não virar bandido, não virar... Porque a gente veio de periferia. Então, assim, pelo amor de Deus, toma cuidado. Então, aquele negócio ali, eu não tinha consciência de delito, zero. Tinha uma relação de confiança e fiz os favores. Agora, se eu tivesse uma defesa técnica, é certeza absoluta. E depois que eu estudei direito, foi depois disso. Se eu fosse bandido, eu ia continuar fazendo qualquer coisa. Eu peguei, fui atrás de um emprego no call center, passei lá na Unip, na Universidade Paulista, arrumei um emprego de call center, paguei e saí fora. Não foi um negócio que eu tive vantagem. Então, assim, na sentença fala, o Marçal não teve vantagem financeira. Não tive. Então, tipo assim, se eu sei que o negócio é errado, então eu vou te extorquir aqui, você tem que me pagar, senão eu vou te denunciar, alguma coisa assim. Então, não tive zero de vantagem, só tomei na tarraqueta, entendeu? Negócio mais louco do mundo. Vamos falar então sobre a criação de emprego, né? Você fala sobre a criação de 2 milhões de emprego em 4 anos em São Paulo. E São Paulo parece que tem 500 mil desempregados, é isso? É porque tem desempregado profissional que não entra na conta, né? O Brasil inteiro criou com o governo Lula 2 milhões e 900 mil empregos. Isso é um absurdo. Esse governo não está criando emprego. O que está criando? Hoje são 5.568 cidades. Você acha que é real ou tá inflado esse número? É mais ou menos para baixo. Ah, para baixo? Tem muito mais gente desempregada. O Brasil é o país que tem o segundo número de neném, de gente que nem estuda e nem trabalha. Se o cara ganha alguma coisa de assistência social que não dá para ele sobreviver, ele é contado como um desempregado profissional. Ele não tá nessa conta aí. Essas pessoas, elas estão sendo ludibriadas pelos governos de esquerda para que elas não prosperem. Ou seja, o número de desempregados na cidade de São Paulo é 1,5 milhão. Só que a gente tá dentro de um conglomerado de 38 cidades. Sim. Quando você conta o desemprego da cidade, você esqueceu de contar o desemprego de gente que procura oportunidade aqui. E aí, como o nosso nível de qualificação é muito baixo, parece que só tem 500 mil. Tem 2,5 milhões se for juntar com todo mundo que tem esperança de ter emprego aqui. E outra coisa, quando você aponta para 2 milhões, mesmo que esse número fosse real, eu tô colocando 1,5 milhão de expectativa acima, certo? Eu tô falando que a cidade vai crescer. A cidade tem como crescer, usando emprego de tecnologia. Então, assim, você pega 10 anos atrás, o orçamento da cidade de São Paulo era 56 bilhões. Ano que vem é o quê? Mais do que o dobro.
Então, em 10 anos, a gente foi para isso agora. E a cidade de São Paulo, nos últimos 4 anos, gerou 767 mil empregos, segundo o CAGED. Pois é, mas gerou e perdeu, gerou e perdeu, gerou e perdeu. Igual empresa. Empresa em 3 anos, 83% delas fecham, sabe E eles isso? falam que, e pelos dados, desde 2007, o máximo que a cidade conseguiu gerar foi 837 mil empregos. Em 4 anos ou em 1 ano? É. E eu acho que é desde que começaram a medir isso daí. Mas qual que seria a sua saída Simples. para... Vamos lá, 2 milhões de CNPJs de forma linear. É um emprego por CNPJ. Você acha que é demais? Quanto? São 2 milhões de CNPJ na cidade de São Paulo. Mas, Você acha... Não, é de forma linear. Tô falando uma conta linear. Tá. Pega 2 milhões, a 2 milhões de emprego, um para cada um. Em 4 certo? anos, você tá falando? Não, conta linear. São 2 milhões de CNPJ que existe hoje. Ah, que existe, não que você vai criar, tá. Conta linear. Tá. Um emprego para cada um. 1.000 favelas, 2.000 empregos por favela. Você já foi nas favelas? Já. Então você imagina eu levar empresas para as favelas do Paraisópolis aqui do lado, por exemplo. Poxa, Paraisópolis vai criar 10 mil empregos lá dentro. Lá é gigantesco. Lá no Elipa, no Heliópolis. Você vai criar 10 mil empregos. Tem lugares que dá para criar muito mais. Levar oficinas e tudo que é verde, tudo que é sustentável. Não é indústria com chaminé. Isso aí arregaça. A cidade já não aguenta por causa da poluição. Então, assim, como é que faz o tripé para isso? Dando incentivo fiscal, né? Diminuindo ISS, diminuindo IPTU. O que mais fecha empresa é custo fixo. Então, você ajudar o empreendedor ensinando. Por que as empresas fecham? Porque ninguém ensina. Vamos lá para educação financeira que a gente não tem na escola. Lá na Europa, 77% das pessoas, elas investem, porque tem educação financeira desde pequeno. Nos Estados Unidos, 55%. E no Brasil, 2,8%. Mano, olha a diferença. Da Europa, Estados Unidos e Brasil. Por que as empresas quebram? Porque eles não sabem mexer com dinheiro. Não, e tem guerra fiscal também, né? Tem gente que sai daqui pra ir pro outro lado. Falar, guerra fiscal é a última coisa. Eu tenho empresa minha que eu tive que mandar pra uma cidade de Minas, que é Porto Seco, pra pagar menos imposto. A grande parte das minhas empresas estão em Barueri, por quê? Por causa de imposto. Ou seja, os caras não aprendem. São Paulo perdeu a vocação de indústrias, e principalmente indústria limpa, por causa disso. Só que aí, a parte, às vezes, que das empresas tá o ISS, a outra parte tá dentro do Estado, que é a questão de ICMS, a pessoa vê, às vezes vai para uma cidade de interior, tem lá 10 benefícios fiscais para ela estar lá. Tem empresa que ganha terreno, a gente tem que aprender a jogar para gerar emprego. Por quê? O emprego é o maior direito social que existe. Não é o Pablo, o prefeito, que vai gerar, o Pablo vai ser o suporte para gerar, dentro de 1.460 dias, 2 milhões de empregos. Vamos lá. Se você virar e falar assim, ó, se você tiver 80% dos empregados aí na periferia, né, na quebrada, eu vou diminuir seu ISS. Você acha que o empregador não vai querer fazer isso? Claro. Por que eu quero criar nas periferias? Diminuição de poluição, diminuição de trânsito, diminuição dessa carga intertrabalho, esse negócio do deslocamento de 2 horas e 40 de média. Tem gente que fica 3 horas dentro do ônibus, cara. A pessoa já sai desanimada de casa e volta desanimada. Ou seja, a vida da pessoa é ruim. Então eu tendo uma empresa, eu vou chamar isso de rodoempresa. Não tem um rodoanel? São 177 quilômetros de rodoanel. O rodoanel interno vai chamar rodoempresa, que é esse amortecedor de fluxo, onde vai dar emprego nas periferias. E você pode ver todo o contorno da cidade de São Paulo, fora a Zona Oeste, principalmente ali o distrito de Pinheiros, fora ali, toda a outra parte do anel da cidade de São Paulo é tudo periferia. Você vai ali tudo em Perus, Pirituba, Brasilândia, Morro Doce, parte de cima ali, tudo, Tremembé, tudo periferia. Aí vai lá para baixo, perto do ABC, São Mateus, vai embora, Cidade Tiradentes, tudo periferia. Ou seja, é ali que é esse rodoempresa. Uma faixa, e quem tiver dentro daquela faixa, só naquela faixa, colocou mais de 80% dos funcionários da periferia, vai ter isenção fiscal. Vai ter benefício fiscal, né? Não isenção total. Ou seja, vou atrair o cara, vamos conseguir com desapropriação, colocar empresas nos lugares e a gente banca lá, não, toma aqui o terreno, toma aqui isso aqui, vai, eu quero emprego. Por quê? Diminui a criminalidade, diminui gasto com segurança pública. A pessoa que não estressa, que não fica 3 horas todo dia, porque ela não tem tempo de cuidar da vida dela. Você concorda comigo, né? Um cara que trabalha 8 horas e fica 3 horas dentro do trânsito e tem que dormir e precisa fazer as necessidades especiais dela, ela é uma pessoa triste. Com certeza. Ou seja, ela custa mais caro na saúde, se não tem oferta de emprego, fica mais caro na segurança. Então essa, pra mim, tá? É uma das soluções mais inteligentes. Descentralização dos empregos. Por que eu chamo esse rodoempresa de amortecedor de fluxo? Porque em volta da cidade de São Paulo tem 38 cidades. O povo que
qualquer trabalho e grandes oportunidades no centro expandido de São Paulo vai parar nesse amortecedor. Eles vão ter emprego nessas entradas. Ou seja, vai continuar sendo essa terra de oportunidade, mas vai estar capilarizado. O que é capilarização para quem está assistindo? Quando você respira, você está trazendo oxigênio. O seu sangue, quando está voltando, o sangue venoso está sem oxigênio. Ele passa no seu pulmão, aí entra o oxigênio e volta. Para que esse oxigênio? Para levar o sangue com a pressão, que é regulada pelo ferro, até a ponta das capilaridades aqui. Ó. O que acontece? Olha aqui o tanto que é interessante. Se o sangue não consegue ir até a ponta do dedo, o dedo começa a ficar escuro, você vai ter que amputar o dedo. Sabe disso, né? Claro. É assim que é a periferia. As periferias, que são as pontas distantes do corpo, elas estão sem emprego. É onde acontecem os maiores problemas da sociedade. Eu não tenho investimento nesse lugar, eu trato essas pessoas com o mesmo rigor de outras. Né? Você obriga elas a se deslocar pela cidade inteira. Mano, o maior problema é não ter emprego. Maior direito social do mundo, emprego. Tem que ter oferta de emprego sempre sobrando. Porque aí me obriga a ter um empresariado que tem que qualificar, me obriga a ter entidades que tem que trabalhar por qualificação. Emprego sempre tem que ter sobrando, nunca faltando. A política pública da esquerda, que é manter o povo no cabresto, esse método nefasto de fazer a pessoa, inclusive quando o Bolsonaro era presidente, ele deixava ter o Bolsa Família podendo ter renda alternativa. Esse é o certo. Porque a pessoa tem o Bolsa, aqui no município chama renda mínima, e você tem que deixar ela ganhar a renda alternativa, senão ela não vai prosperar. Você concorda comigo? Senão ela vai ficar só dependendo O Lula daquilo, ganhou, a primeira coisa que ele fez foi revogar isso. Não, se tiver renda alternativa, vai perder o benefício. Pô. Aí parece inteligente, mas não é, cara, porque a pessoa vai falar, então eu não posso melhorar. Eu lembro de pessoas que eu contratava e falava assim, ó, só aceito trabalhar se você deixar eu ganhar meu seguro-desemprego. Mano, você tem que decidir, cara. Tem gente que quer ser presa pro resto da vida nas coisas. Eu falo, não vai, você tem que tomar uma decisão. Emenda com isso que você está falando, o que você fala do seu plano de governo de educar a população quanto a bons hábitos alimentares, sonos, ingestão de água, prática de atividade física e outras medidas do dia a dia. Você sabe o que significa a sigla SPA? Hã? SPA, sabe? A pessoa vai no spa, ela pensa que é massagem. SPA. A pessoa pensa que é massagem. Primeira coisa, sim ou não? Ah, vou no spa. Não. Spa significa saúde por água. A medicina germânica trata quase tudo com água. Então, depois que eu aprendi isso, a pessoa que tá saudável, tá aprendendo aí? 1 milhão de pessoas? Uau! Oh, deixa eu fazer um pedido aqui, precisamos de ajuda de munição. Lá. Munição para terminar essa campanha bem. Precisamos de munição, que é dinheiro. Não temos dinheiro público, não pus meu dinheiro para não ter perseguição, né, por parte desses políticos aí que tem ciúme de dinheiro privado. Precisamos de doação e se você puder anotar o Pix, 56.336.422.1000 contra 97. Vou repetir. Se gentilmente vocês puderem colocar aí, fixar. Coloca no pode colocar? Chat. Não sei se pode colocar. Não sei, né? Melhor não arriscar. Não, em relação à questão a lei eleitoral. Não tem problema, não. A gente coloca em todos. Ou então alguém manda um superchat com esse. 56.336.422.1000 contra 97. Vou repetir mais uma vez aí, obrigado. 56.336.422.1000 contra, que é 1000 de ré, né? 97. Você que fizer o Pix, não faça de empresa, não faça de CNPJ, tá? Faça do seu CPF para a campanha nossa. E o que você mandar, escreva assim nos comentários, ó. Mandei 50 munições, mandei 100 munições, cada munição é R$1. O que era a pergunta mesmo? Essa ideia de cuidar da saúde. Então, cara, você imagina um povo que bebe água... Ingestão de água... É um povo que... Sono... Olha que coisa. Na medicina, a melhor questão que hoje a gente não tem controvérsia é a questão do sono. Se a pessoa trabalhar o sono dela, ela é uma pessoa que desfruta mais. Ela vive mais e vive melhor. Sobre água. Pessoa que bebe de 4 a 6 litros de água todo dia, ela regula o pH dela, que é o potencial de hidrogênio do corpo. Essa pessoa pensa melhor, essa pessoa não fica desanimada. Água, velho. Só água. Ela tem menos inflamação no corpo, ela tem menos problema na saúde dela. Então, sono, água e exercício libera endorfina. Endorfina é aquilo que faz a pessoa sentir, eu vou usar a palavra certa, tá? O tesão pela vida. Gente que não treina não tem um tesão pela vida, porque até as ideias dela sempre puxa pro viés cognitivo negativo. Então a pessoa trata exercício, a pessoa trata água, a pessoa trata o sono, falta ela viver novidades na vida dela para liberar o quê? Dopamina.
Por que a nossa geração tá sequestrada pelo celular? Esse carregador que vocês me deram aqui tá sem pilha. Vamos arrumar outro aí, por favor. O que acontece? A pessoa que tá sequestrada pelo aparelho celular, quando ela entra lá no WhatsApp para ver a notificação, no Instagram, para ver a notificação que seja, ela tá acionando dopamina barata. O que é a dopamina barata? Pornografia, mensagem celular, essas bobeiras, faz a pessoa ter a sensação de novidade. A mesma do jogo do tigrinho. Por isso que não sai. A mesma da aposta. Dopamina barata. Qual é a dopamina cara? Chama-se desafio, aquilo que você não dá conta de fazer. Então, quando você se envolve num processo onde você tem que melhorar para conseguir, essa dopamina é a mais cara de todas, é a que eu mais me envolvo. É por isso que eu virei Ultraman, Ironman, fico fazendo doideira, aprendendo a fazer tudo que é possível. Porque, igual hoje, eu consigo enfrentar a gente num monte de situação, porque eu comprei essa dopamina. Eu vivi desafios para chegar até aqui, entende? Então, você imagina a gente ensinando isso, colocar nas comunidades lugar para fazer exercício físico, a pessoa tendo emprego perto da casa dela. Imagina ela ir na pé ou então de bicicleta ou numa condução só 15 minutos. Você recebeu um sonho para São Paulo. E a pessoa ter tempo para cuidar dela. Qual que é o impacto disso? Gastar menos dinheiro com saúde. Gastar menos dinheiro gerando emprego. Menos dinheiro com segurança pública. Essa é uma coisa simples de fazer. Ô, Léo, manda pergunta aí antes de eu mudar para saúde aqui o assunto. Eu separei algumas sobre emprego. E tem uma, inclusive, que tá o Marçal falando sobre isso. Quer dar aqui um carregador, alguma coisa? Não. Ah, tá. Fala. Isso sobre a educação física ainda da galera. Vou mandar uma dessa, depois eu mando de emprego, tá? O João pergunta aqui, Marçal. Você realmente acredita que educar a população sobre bons hábitos alimentares e exercício é o suficiente para resolver os problemas de saúde pública, certo? Como você espera que as pessoas sigam essas orientações se não têm acesso à alimentação saudável e à academia, se vai subsidiar mercados e academias na periferia? É claro, inclusive o crédito comunitário, a gente apresentou isso pro filho do sheik lá da Arábia Saudita. Ele estava aqui em São Paulo, a gente mostrou isso, ele nos convidou para ir lá, eu e o Sabará. O que é o problema das comunidades e por que não tem investimento? Porque favela é ausência de Estado. E a esquerda gosta de manter o povo favelizado. Inclusive, o nosso plano de governo é um único, tá? Que promete desfavelizar São Paulo. Né? Começar para criar um programa institucional, que é acima do programa eleitoral, para que consiga reverter todos esses casos, redesenhando essas comunidades. O plano chama Comunidade Forte. O que acontece? A pessoa começa a ganhar mais de 4 mil lá na favela, ela quer ir embora. Você sabe por que ela quer ir embora da favela? Segurança? Não. Ela quer ir embora porque o pobre tem que dormir, tem batidão o tempo todo. Aí nós criamos lá o Arena Funk, que é o projeto. Ao invés de ir lá e reprimir a cultura das pessoas, nós vamos migrar isso para espaço acústico. E nós vamos fazer isso com a iniciativa privada, é por isso que vai funcionar. Então vamos lá, vamos pegar o terreno... Regularizar o batidão, é isso? Regularizar não, colocar no lugar onde deixa o pobre dormir. Aí nós vamos entregar para a iniciativa privada que vai cobrar lá quase nada para isso acontecer. Todo mundo vai curtir isso aí. Tem que fazer o espaço do grau. Já é cultural que essa molecada aí, os 244, que é o artigo de direção perigosa no CTB, esses moleques ficam infernizando a vida inteira nas comunidades. O dia inteiro. O que vai fazer? Vou criar esse espaço do grau. Pra esses meninos se quebrar lá dentro. Leva a moto pra lá e fica fazendo tenenenenene e quebra o pau pra lá. Não dá pra coibir os caras, né? A gente não tem braço pra falar, não, vamos fazer, é cultural. Então eu tenho que pegar a cultura desse cara e patrocinar ela pra evitar risco de acidente, de atropelamento e de perturbação do sossego alheio. Então, o que é a questão? A pessoa quer ir embora e quando uma pessoa dessa vai embora... Obrigado. Quando a pessoa dessa vai embora da comunidade, ela leva os 4 pau dela que era investido no mercadinho, cara. E aí ela vai embora, aí a comunidade não avança. Já não tem dinheiro do Estado, já não tem iniciativa privada, porque não tem liberação fundiária, não tem escritura. Não sei se você sabe, a maior dor do povo da comunidade é não poder receber carta lá na casa dela. Tem que receber lá na entrada da comunidade. Por quê? Porque tem 400 mil casas, 450 mil casas em São Paulo, não tem escritura, vai ser um mutirão, nós vamos liberar essa escritura, senão a pessoa não tem poder para negociar o imóvel. Quando ela ganha escritura, aquilo vale mais. Não tem esse negócio, essa política, porque isso é um curral eleitoral. Em alguns casos, que não tem nenhum melhoramento público, é campo de concentração, velho. Tem gente lá no Alto de Paraisópolis, lá em Travinhas, foi a primeira comunidade que eu pisei. 30 anos as pessoas lá não tem um melhoramento público e estão jogadas dentro do esgoto. Cara, é desumano ver políticas desse jeito. Passou 3 vezes o governo do PT, ninguém fez nada. 30 anos. Eu fui na favela do Panorama, ali perto do Morumbi. Cara, 80 anos lá, os caras têm que fazer a rua com a mão, eles mesmos fazendo. Ou seja, é um descaso com as pessoas. Então, esse projeto de desfavelizar, se não mudar a mentalidade, não faz. Porque precisa das pessoas acompanhando o progresso também.
Precisa, assim como lá na África. A galera fica pegando no meu pé como se eu fosse o prefeito de lá, mas quem constrói as casas são as pessoas. A gente não contratou construtor, é na velocidade deles. Eles que constroem. Então, fica o grande detalhe para todo mundo entender. A política pública de mudança de mentalidade e hábitos, se ela não for implementada desde pequeno, vai custar mais caro, inclusive, para a gente fazer agora. Nós vamos fazer nas duas pontas, tratando o efeito e tratando a causa. Vamos falar depois sobre Boulos e sobre Nunes. Mas antes eu queria saber dessa tua relação. Quando o Nunes esteve aqui, semana passada, a gente falou se ele curtia um trisal, porque o que parecia desde o começo é esse trisal, você, ele e o Bolsonaro. Você tem algum tipo de ressentimento do Bolsonaro? Qual é a tua relação com ele? O que vocês conversaram? Em que pé que tá o Bolsonaro? Porque parece que ele tá com um apoio tímido em relação ao Nunes, né? Qual é a tua leitura? Porque ele viu que o povo não tá com ele. Né? O povo sempre esteve do lado do Bolsonaro e continua, mas em relação ao Nunes, o povo não tá com o Bolsonaro, não faz sentido. Todo mundo sabe que o Nunes é esquerdista, o povo é mais ainda, que ele acabou escolhendo. Acho que foi uma fatalidade. Acho que de todos os... Só para completar, o Tarcísio teve aqui semana passada também, e ele falou que apoia o Nunes porque ele é uma certeza, e você é uma... Qual que era a palavra? Uma incógnita. E aí eu falei, tudo bem, mas se no segundo turno for o Marçal contra Boulos, aí ele falou, eu apoio o Marçal porque o outro é certeza também por outro lado. Eu sou... Você entende essa leitura dele? Eu sou a mesma coisa que ele foi disputando, o cara do Carioca, que nunca foi político, disputando para governo do estado de São Paulo, ele é mais incógnito que eu. Eu sou empreendedor. Eu já pago milhões de impostos, o Tarcísio nunca viveu a experiência que eu já vivi. Então ele é um burocrata, um cara de dentro de escritório analítico que veio com a bênção do Bolsonaro. Ele era uma incógnita. Nós votamos nele porque o Bolsonaro falou, vote nele. Só que esse efeito não está funcionando com o Nunes. Por quê? Porque o povo não vê princípios e valores parecidos com os nossos. Funcionaria se fosse o Salles. Na hora, se o Salles tivesse, eu não seria candidato, cara. Não tinha esse espaço. Eu jamais ia mexer com isso. Errou. E ele, sendo humilde como eu conheço, a humildade dele, ele tem que reconhecer que ele errou. Só que ele vai esperar até domingo. Aí depois de domingo ele assume ou não, se ele errou ou não. Ele errou. O povo sabe que ele errou. Ficou ruim pra ele. E por que você acha que Nicolas e uma parte grande desse núcleo bolsonarista tá contigo aí? Cara, não é que eles estão comigo, eles estão na lógica. Eles não morrem de amor por mim. Eles olharam e falaram, Marçal tá apanhando sozinho do consórcio comunista do Brasil. Como que eu vou apoiar um cara que faz parte do consórcio comunista, que é o Nunes? Aí a galera que tem bom senso falou, cara, eu prefiro trocar... o desejo de ser respeitado 100% do que viver nessa dúvida de não acudir o cara que tá apanhando sozinho. Então, o próprio Nicolas falou, Marçal, uma dúvida, eu prefiro ir na dúvida do que tomar um... foi dúvida mesmo. Ele também falou, eles não estão apaixonados por mim e falando o Marçal é o melhor que tem no mundo, não. Todos estão em dúvida, eu entendo, vai ser meu primeiro cargo público. Então, assim, de tudo que tem dentro do secretariado lá da prefeitura, cara, eu faço tudo essas coisas da minha vida. Eu não sou funcionário público, essa é a diferença. Manda, Léo. Tinha separado sobre emprego, podemos continuar? Pode ser. E aquela confusão também no 7 de setembro, eu perguntei aqui pro Nunes, e ele falou que foi um pessoal seu mesmo que estendeu aquela faixa de... Foi não. Ele é um canalha. Naquela bandeira, ele é um canalha. Falar que o pessoal meu, ele é investigador. Que era o pessoal que tava limpando e aproveitaram o pessoal dessa equipe, tirou foto pra parecer que era... se tirou foto, eu só recebi a foto. Minha equipe não foi nem a criadora, porque aquilo lá é contravenção penal, mexer na bandeira nacional. Aquilo lá é coisa de idiota, quem fez aquilo lá. Aquilo lá foi pra provocar o Bolsonaro, 100% que não é da minha parte, que aquilo é uma contravenção, é zero possibilidade. Eu não aprovaria aquilo nunca. Agora, o funcionário dele tava lá com o adesivo da Prefeitura de São Paulo mexendo, se esticando o negócio direitinho. O que ele tem a ver com aquilo? Ou ele tá tirando ou ele tá colocando, mas esticando por quê? Ficou muito feio aquilo lá, né? Não dá pra entender. Eu não posso asseverar que foi ele. Eu fiz uma denúncia perguntando por que a Prefeitura de São Paulo tá mexendo com isso aí. Se foi ele ou não, eu já não sei. Agora que foi a gente, é certeza que não foi. E o pessoal falando que você quis trazer os louros daquela movimentação pra você? Não. Chegou no final? Zero. Eu não convoquei ninguém, eu nem usei nem o Instagram nem um dia, por isso que o Silas tá me perseguindo. Então. Ficou chateado porque eu Porque o Silas tá te batendo diariamente aí. Cara, fazendo vídeo em cima de vídeo. Por quê? Você tem que perguntar pra ele de verdade. Minha avaliação espiritual é que Deus fechou o coração dele e é necessário que aconteça desse jeito. Pra mim, eu tô em paz em relação a isso. E com o público evangélico, você acha que bateu muito em relação a... Quando você bate em alguém... Não, só tá aumentando o público evangélico lá no Datafolha. Até o Tarcísio agora quer pregar dentro da igreja, ele foi lá no Valdomiro, pregou.
Vamos salvar aqui o Nunes, nós temos que ressuscitar o defunto. Sabe assim, os caras ficaram crentes todo mundo de uma vez. Só aumentou o público evangélico, porque o povo evangélico não vota de cabresco. Eles, como eu sou também, eu tô te falando que a gente é muito veaco, a gente vota por princípio. E ver que um cara muda de opinião, ou ver que um cara não segue o que a gente vota não vota. Isso que eu falo. Pode amar um pastor, mas a gente não vota. Eu já vi muito vídeo seu, e aí vou trazer isso, né? Já vi você falando, eu sou evangélico, não sou evangélico, sou cristão, e no outro falou, eu não sigo nenhuma religião. O que você é? Religião, aí, tua família aí e o que você é. Não, depende do que você viu. Se você vê sem contexto, vamos lá. Eu só vi os cortes. O cara tá falando, por isso que eu vou explicar. O cara vira e fala assim, ó, de que religião que você é? Eu estudei teologia, tá? Religião. Tiago 1:27, tá escrito: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se contaminar com as coisas desse mundo. Pra mim, religião é isso. Religião no latim, religare, ato de piedade de Deus e fazer uma religação do homem com Deus, através de quem? De Cristo. De novo, Jesus é religião? Não. Cristianismo é religião? Não. Então pronto. Aí nesse contexto, eu não sou religioso. Então, você isso é um lifestyle. Escuta aí que eu tô te explicando. Tá. Eu sou cristão, imitador de Cristo. Você respondeu a mesma coisa que eu. Cristianismo não é religião. Mas você se coloca numa gaveta Eu de sou evangélico cristão. ou não? Cara, a minha formação... Hoje em dia? Claro. Se for pra ir, vamos... É porque tem duas É porque coisas. tem cristão e abaixo do cristão você pode ser católico, pode ser Isso, evangélico. agora, então pode ser vamos lá. Tá. Aí tem um negócio chamado lato sensu. Lato sensu é sentido amplo. E o estrito sensu. No estrito sensu é lógico que eu sou evangélico. No lato sensu, eu sou cristão. Claro. É estilo de vida. Agora, qual que é o problema do Silas comigo? O Silas tem um problema. Eu sou um cara que não sou obrigado a bater continência pra ele. Respeito ele como irmão mais velho. Você acha que ele quer ter algum tipo de autoridade sobre você? Sobre mim, zero. Mas ele gostaria, você acha? Com certeza. Que ele quer regular tem 2 anos. O que eu falo, o que eu deixo de fazer. Ele ficou perguntando o tempo inteiro pra todo mundo em volta de mim. Ele vai no 7 de setembro? Eu falei, surpresa. Por que eu falei surpresa? Porque eu estava em El Salvador e eu não sei se eu chegaria a tempo. Teve um pequeno atraso do voo. Foi exatamente assim. E provo através dos stories. Eu pousei lá em Guarulhos, corri do Terminal 3 pro 2, peguei o helicóptero, fui voando pra Paulista, pousei, andei 5 quadras, saí correndo do quadro por 5 quadras, cheguei, o Bolsonaro falou, boa tarde, acabou. Aí eu fui pra subir no caminhão. O Silas lá de cima não vai subir, eu, então tá. Como ele falou que não podia subir, eu fui pros braços do povo, aí foi a melhor coisa que eu fiz. Aí todo mundo tava pilhadão, um tanto de boné lá que eu nunca vi na vida, o povo começou a gritar doidado, eu fui pros braços do povo e acabou, não falei nada. Quando eu posto aquilo, ele ficou possesso, ficou maluco. O sentimento dele é que eu sou o irmão mais novo e soprei as velas do bolo dele. Esse é o meu sentimento. Ele fez o rolê todo, eu cheguei... Meus filhos gostam de fazer isso, que eu tenho 4. Na hora de soprar a vela, eu já fico já de olho, porque sempre um quer ferrar o outro ali, né? Mas não foi de maldade. Eu realmente, eles falaram que eu fiz para não chegar no final, como se eu tivesse alguma coisa. Foi proposital para ganhar os louros da Eu sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. É mesmo? Sim. Porque eles estavam falando que você não se posicionava por isso, e teve uma entrevista que você não foi porque não queria tocar nesse negativo. assunto. Eu falei teve pro isso, cara, não teve? Teve, mas o cara que fez isso, que eu nem quero tocar no nome dele, porque ele foi deselegante comigo, eu falei pra ele, espera passar o 7 de setembro que eu dou entrevista, eu não nego nada pra ninguém não. Você não, mas você falou que se fosse naquela data você não falaria. Não, falei mesmo, eu não queria falar por causa do 7 de setembro. E por que você tá falando por quê? agora? Simples, meu partido é pequeno. Quem derrubou minha candidatura para presidente do Brasil, você sabe? Não. Alexandre de Moraes. Ah, você tinha medo também de acontecer medo nenhum. É quem ia perder com isso é o povo. Porque se alguém derruba minha candidatura, eu vou tocar minha vida. Eu sou bilionário, eu faço o que eu quiser. Mas seria provável, então, que derrubasse a candidatura? Claro que tem que ter malícia na política. Eu vou agradar Malafaia. Eu vou agradar quem tá mandando eu fazer. Ninguém manda em mim, não, rapaz. Quem manda em mim é Deus. Mas dá tempo ainda de tirar sua cama. Não dá? Quero ver dois dias. Eu quero ver quem é homem pra fazer um negócio desse. Quero ver quem é homem, tá desafiado. Quero ver quem é homem pra parar o povo. A única coisa que político tem medo é povo. E o povo já saiu na rua, né? Vamos ver se eles treinam no primeiro turno, cara. Agora, quem que manda em mim, que fica falando o que eu tenho que falar? Eu falo a hora que eu quiser. Se eu falei que não precisa de ambulância, eu sustento. Você não vai ver eu dando contradição. Você falou o negócio do processo. Fiz os favores que o cara pediu, fui condenado e foi uma mancha na minha história. Eu não nego, cara. Não tem problema nenhum. Pode descer o bambu, que eu não tô nem aí. Pode bater aqui que as costas é doída. Então vou falar mais uma coisa aí que o Malafaia falou também. Pode falar que aquele teu vídeo falando de Salomão. O que você tem pra dizer sobre isso? Cara, existe uma idolatria com o Salomão.
E todo... Dá o contexto, pessoal, para quem não viu Vou dar. A pessoa fica querendo colocar Salomão como Deus e acha que a sabedoria era Salomão. Não, Deus deu a sabedoria para Salomão e o final da vida dele, ele perdeu a sabedoria. Ele terminou mal. Sim. Ou seja, se você tratar Salomão belezinha, você vai ver que um cara que é correto com a esposa dele é maior que o Salomão. É como? Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão se curvou para um monte de demônio. Pra Quantas mulheres teve? 1000. E na nossa vez é uma só, né, Léo? Outros tempos, né? Davi, Salomão, um monte de mulher e na nossa vez é Olha uma aqui. só. Agora presta atenção. Todo respeito ao Salomão. Mas Deus deu a sabedoria Mas no pra ele. vídeo você falava isso. Cara, não. No vídeo eu falo assim, né? Abre aspas do vídeo. Tá. O Salomão é neném. Ah, é. Salomão não tinha jato. Isso é uma estimulação pra pessoa ficar irritada e falar, poxa, esse cara é maluco, então eu tô maluco, eu tenho que pensar. Nunca foi em diminuir ele, porque ele mesmo, em Provérbios, mostra quem é que tá com a sabedoria e depois o Salomão termina Eclesiastes igual o Silas, amargurado. Termina falando dos outros, termina falando que tudo é vaidade, ele tem uma experiência negativa no final da vida. Aí você fala, não é bom, Eclesiastes é maravilhoso, é pra você ver que não adianta lutar pela vaidade da vida. Mas ele terminou mal. Então você não é um evangélico ou um cristão de momento. Você sempre teve a vida ligada a isso? Sempre não, a partir dos 9 anos de idade. Porque é onde eu converti. Eu aceitei Jesus como Salvador na Igreja de Cristo do Parque Ateneu em Goiânia. Tava brincando na porta da igreja, o pastor Lázaro fez um chamamento, Aos 9? 9 anos. Com 11 eu fui batizado, eu sempre estudei com gente mais velha, fiz aquelas escolas bíblicas do Minical, discipulado, eu sempre andei com adulto, sempre fui enjoado, sempre fui debatedor desde adolescente. Ô, Léo, manda umas perguntas aí, depois coloca a foto dos candidatos aí pra ele falar sobre cada um. Vamos lá. Então, eu tinha separado sobre emprego, Marçal. Então, o Alan pergunta aqui para você. Marçal, você critica o assistencialismo, mas o que você sugere para as milhares de famílias que dependem dele para sobreviver enquanto o desemprego está em alta? Como vai garantir que sua abordagem não jogue essas pessoas ainda mais na miséria enquanto fala em renda alternativa sem clareza? Vamos lá. Para mim, a gente tem que aumentar a renda mínima da cidade de São Paulo em 20% e colocar mais gente ainda. A gente tem dinheiro no caixa para fazer isso, só que a gente tem que abrir a renda alternativa e ensinar esse povo, qualificando ele a prosperar, a ter seu próprio negócio. Todo mundo quer prosperar, cara. Você sabe por que a criminalidade é alta, Vilela? Porque as pessoas querem prosperar, só que elas não são qualificadas, elas vão tomar dos qualificados. E aí elas pegam um atalho, né? Cara, não tem ninguém que eu conheça que não queira prosperar. Só que a pessoa não vê nela a possibilidade. Quando a pessoa acorda num dia e fala, vou tomar um celular do outro, ele tá falando assim, ó, eu vou prosperar tomando a prosperidade do outro, porque eu não consegui fazer por mim mesmo. Sim. Então, pra mim, eu acho uma miséria, então nós vamos aumentar. Eu não tô falando isso pra ganhar voto, não. Eu não fiz isso no meu projeto, é a primeira vez que eu tô falando. Não tá no meu plano de governo aumentar a renda mínima, não. Eu vou aumentar porque pra mim é miserabilidade aceitar dar só isso pra eles. Tem que ter porta de saída e tem que ser um negócio que a pessoa realmente fala, poxa, mano, eu consigo fazer alguma coisa com isso. Eu dou conta de converter isso aqui num curso, eu dou conta de me qualificar e a pessoa falar, eu não quero mais. Nós somos ricos o suficiente para aumentar a quantidade de gente no programa social e aumentar o valor. Só que desde que a pessoa possa continuar prosperando, senão não tem fim um buraco. Então você não é contra, como a pessoa falou. Zero. Eu sou a favor de ter mais gente e ganhar mais. Desde que ela possa ter renda alternativa e ter a esperança de poder prosperar. Porque no fundo, do ladrão ao padeiro, todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Qual que era a segunda parte da pergunta? Era como ele ia fazer isso ou não? Era... Como vai garantir que essa abordagem... Enquanto fala de rede alternativa sem clareza, mas eu acho que ele falou sobre isso daí. Próximo. Sobre a questão... Vou ao banheiro, manda aí. Tá bom. Então, Marcelo, sobre essa questão da criação de novos empregos com os novos CNPJ, o CNPJ que já existe, né? É possível que as empresas não aceitem essa ajuda que você vai oferecer? Se tiver, por exemplo, 10 mil empresas atendendo isso e de médio porte e grande porte, 10 mil já é o suficiente para fazer o número de 2 milhões de empregos. E essa questão de ensino, né? Esse braço de ensino dentro das empresas. Então, se a empresa não quiser fazer o braço de ensino, é ela que vai perder com isso. Se o cara não quer ganhar, tudo bem. Aí, com a cultura que a gente vai empregar, o funcionário que percebe que está num lugar onde ninguém está investindo nele, ele não vai querer trabalhar nessa empresa. Então, ele vai meio que ser obrigado, porque vai ser uma faculdade da Prefeitura de São Paulo de graça para os funcionários. Sim. Sabe aquilo que eu vendo hoje e a gente faturou centenas e centenas de milhões de reais? Nós vamos colocar de graça para o funcionário.
Por que eu tô falando isso? Eu vou trazer os melhores nomes do Brasil e eles vão doar isso pra prefeitura. Não vai ter contrato público pra esse povo ensinar, vai ser gratuito pra gravar. Que eu vou trazer os melhores, então vai ter todo tipo de especialização, todo tipo de conteúdo, onde as pessoas vão começar a prosperar por ser funcionário de uma empresa, por ser parente de um colaborador ou por ser uma pessoa que mora perto dessa empresa. Certo. E... Qual pesquisa que é? Acabou de sair uma pesquisa nova agora que eu tô com quanto? Agora? Qual pesquisa que é? Passa pro Léo, ele coloca na tela. a gente já vai colocar. Ah, isso daí? Tá. Não, Fala, Léo. Essa aí não. Não é isso daí. Eu não. vou colocar. E sobre essa questão dos ensinos, Marçal, essa plataforma que vai ser online provavelmente, né? Vai ser da prefeitura ou vai ser... Não pode divulgar essa, viu? Não. Não? Você tem que pegar a pesquisa aí, ó. Ela é só para uso interno. Tem que, se não for registrado no TRE, a Boa. gente paga multa, tá? Boa. Fala, Léo. Essa aí, Essa daí não pode. Tá. Não, essa que tá aí pode. A que ele mandou agora não pode. Apesar dela ser assombrosa, não pode divulgar. não. Tá. Fala. É só aí. Então, essa questão dos ensinos que vai ser provavelmente via online nas empresas, se vai ser da plataforma da prefeitura. Da ou não? prefeitura. Então vai ser criada a plataforma e vai ser... Plataforma da prefeitura, vinculado todas as empresas, os colaboradores, e vai poder ser cadastrado os parentes e vizinhos no raio de 2 km daquela empresa. Então, essa é a responsabilidade social da empresa através da prefeitura. Não tem custo para a empresa. Você imagina você educar seu funcionário sobre empresa, sobre educação financeira, sobre inteligência emocional. Você vai ter um funcionário melhor. Então, o que a prefeitura vai fazer? É aí que está o detalhe. Por que caras igual a mim, eles assustam o sistema político? Porque eu vou criar essa plataforma, ela vai custar 1 milhão e não 100 milhões, igual esses caras fazem. E os caras que vão dar aula, eu vou fazer todo mundo dar aula de doação. Os grandes players do mercado brasileiro vão todos querer estar lá dentro. Então, esses cursos vão ser gratuitos. Ou seja, nós vamos formar esse povo com coisas, com braço na escola municipal e esse braço dentro das empresas. Ou seja, nós fizemos uma educação continuada. Pablo, você fala em combater a fila da saúde com parcerias com instituições privadas de saúde e também programa de ocupação de vagas ociosas nos hospitais privados. A gente ouve isso, já pensa imediatamente do plano do Dória, né? Mas você tinha que pensar no nome do cara que criou o Corujão. Então eu quero saber de você o que é isso. E a base um dos pontos fortes e que ele vem batendo, inclusive, nos debates do Boulos é o poupa-tempo da saúde. O que é diferente o seu e por que parece tanto com esse projeto do Dória? Então, o projeto, na verdade... Teve impacto bom mais inicial, né? 90 dias. Isso, aí, mas depois... Mas ele largou a prefeitura, né? Como ele largou a prefeitura, largou essa política pública que é fundamental. Tem um criador do Corujão, chama Wilson Polara. Ele foi escolhido por mim para ser o secretário justamente por isso, que eu fiz uma promessa, que se até 21 de abril a gente não tiver zerado fila de exame, de 447 mil exames, nós vamos dar um cheque para a pessoa e ela vai lá na rede privada resolver. Se até dia 21, que é o dia de Tiradentes, não tiver resolvido, pode contar que você vai receber o cheque que você mesmo resolve aonde você quiser e acabou. Ou seja, não vai resolver. Por quê? Quando o Polar assumiu, ele fez em 90 dias. Eu estou pedindo 18 semanas. Ou seja, até 21 de abril a gente consegue fazer isso. Eu vou conseguir antes, mas eu pus esse prazo porque a gente chegou numa conclusão pelo volume o déficit hoje está tão grande que agora é uma situação que não tem como segurar em menos tempo. Então, eu acho que até dia 21 de abril está zerado as filas de exame. Isso foi uma coisa que o Boulos falou aqui há 3 dias atrás e falou ontem no debate da Globo, né? Que você está cercado de pessoas do Dória. E você respondeu... Nenhuma pessoa dele. Não? Vou explicar por quê. Porque o Dória não é pai deles. O Polara trabalhou para o Dória, trabalhou para Caiado e são profissionais que trabalham para um monte de gente. E não tem ligação com ele. O Sabará, por exemplo, é um cara que foi secretário do Dória, mas rompeu com o Dória por causa de princípio e valor. Cara que anda com o Dória não vai andar no meu governo, zero possibilidade. Qual que é o problema? Como o Dória é muito queimado, ele mostrou como ser um queimado... Foi o Boulos que falou que, inclusive, ele tá usando calça parecida com o Dória ou não? Falou aqui, falou. Com a calça apertada. Qual que é o sonho do Boulos? Que tenha segundo turno e que ele dispute comigo. Ele falou isso. Mas ele é um otário, ele não sabe ler. Não tem segundo turno em São Paulo. Ele vai ficar chupando o dedo. Não vai ter, cara. Acredito exatamente nessas 3 curvas que faltam para bater esses 3.174.000 votos. Apesar de não poder mostrar a pesquisa que ele acabou de falar, foi a mais monstruosa. Você não pode falar, tá? Não, eu não falo, mas deixa eu ver. Aí, ó, dá só um zoom aí. Esse número aí, ó, só do que subiu nos últimos 2 dias, não tem como. É uma progressão geométrica. Hã? Não, é de agora. Saiu agora.
Então, tipo assim, você conseguiu ver o número, o Boulos continua estável, eu continuo subindo aqui, ó. Tá. Mas não pode falar porque não foi registrado essa. Fala, Léo, e depois coloca a imagem dos outros candidatos, por favor. Vamos de emprego ainda? Pode ser. Não, pode ser qualquer assunto. A gente vai falar de segurança também. Bom, tinha separado de emprego. Pode ser, pode Vamos ser. nessa linha, então. O Rodrigo pergunta aqui, ó. Se São Paulo perdeu indústrias e a vocação para o setor industrial, como você mesmo disse, o que te faz acreditar que vai conseguir reverter esse cenário? Não parece contraditório surgir um cinturão de empresas quando a tendência global é a automatização e redução de vagas industriais? É justamente isso, são indústrias do futuro. Por exemplo, tá cheio de gente que tem painel de LED, certo? Não tem indústria de painel de LED, é uma indústria limpa, não tem nenhuma aqui em São Paulo. Então, vamos trazer 10, 15, 20 indústrias dessas. Vamos pegar a indústria de carro elétrico. Não tem ninguém mexendo com bateria de carro elétrico. Indústria limpa. Por que não tem? São indústrias da tecnologia e indústrias do futuro. E não essas indústrias de chaminé. A gente não quer nenhum aqui dentro da cidade, porque é insuportável o ar, a poluição do jeito que está aqui. Então, são indústrias do futuro e empregos do futuro, principalmente para o nosso povo não ser escravo tecnológico. Queria falar sobre segurança. Uma de suas principais propostas era triplicar, mas parece que você voltou atrás. Voltei atrás, não. Qual que é? Mas você tinha falado, né? Triplicar? Falei, e só aí, que não faz... Depois que eu fui em El Salvador e tive uma audiência com o ministro da Justiça, o Gustavo, ele me mostrou o caminho de resolver a segurança. Ao invés de colocar... Eu vou chamar o pessoal da GCM que já passou em concurso. O custo que a gente colocaria, triplicar de acordo com a lei, a gente pode ter até 24 mil. Seria quanto? O custo? 2 bilhões no orçamento. E levaria mais do que 4 anos para colocar esse tanto de gente, né? Pelo armamento, pelo treinamento, fardo e tal. Ao invés de fazer isso, tem um negócio chamado Operação Delegada. Sabe o que é a delegada? Não. Operação Delegada, os policiais militares, por exemplo, a minha escolta, acho que 90% é de policiais militares que vêm de folga. Então o cara no dia de folga, ele vende aquele dia. Então, geralmente, ele recebe o valor naquele dia. Aí a operação delegada é um convênio com o governo do estado, onde a prefeitura paga essa diária. Ao invés da pessoa ir para a rede privada, ela vai trabalhar para a prefeitura. Aproveita o treinamento, o tirocínio, que é essa mentalidade do cara de polícia, a farda, a arma, aproveita tudo. O cara já está treinado. Ao invés de triplicar a guarda, pelo nível de criminalidade que eu estou vendo na cidade de São Paulo, é melhor a gente triplicar a operação delegada e estender para a Polícia Civil. E, se for necessário, a gente trazer, inclusive, policiais da reserva. Por quê? Porque já tem todo o treinamento, o fardamento, já tem armamento, tem tudo. Você entendeu? Então, depois que eu volto de El Salvador, isso aqui mostra a dinamicidade de alguém que não tem compromisso que... Ah, você falou, falei e mudei. Sem chamamento não. Eu não arreguei porque faltou dinheiro ou porque o cálculo foi errado. Porque a solução dinâmica para esse caso é melhor a operação delegada. E a parte de tecnologia... Isso aí tá na área... Isso aí nós vamos colocar. O que é o problema? Tecnologia com câmeras inteligentes com análise preditiva de crime. El Salvador solucionou muita coisa encarcerando gente em massa. Eu penso o contrário. O cara tem tatuagem eu penso o contrário. do crime organizado e é preso. Aprendendo com eles, eu penso que pelo Brasil a solução é um pouco diferente. Não é encarceramento em massa. É dar certeza da vigilância e a certeza da punição. Ao invés de você começar quebrando algumas leis ou sistemas e encarcerar em massa para depois resolver... Resolveu lá, mas aí eu quero ver quem vai peitar isso aqui num Brasil onde 3 poderes e um poder que é auxiliar, o artigo 133 da Constituição Federal, salvo engano. O que é... Otávio, olha pra mim, qual que é o artigo do Ministério Público? Se é o 130 ou 133 da Constituição Federal? O Ministério Público jamais aceitaria fazer isso, e eu concordo. Então, eu não sou a favor do encarceramento em massa, sou a favor da vigilância 100%. E o segundo passo dessa vigilância é ter certeza da punição. Qual o problema da criminalidade de São Paulo e no Brasil? Não tem certeza que não está sendo vigiado. E por último, tem certeza que não vai ser punido. Se tiver vigilância alta e punição alta, ninguém comete crime. Agora, não ser punido é uma coisa assim absurda. 127 está ali daquele grupo ali. Então, o artigo 127 fala do auxiliar da justiça, que é o Ministério Público. Ou seja, eu não quero ir por esse caminho. Inclusive, a primeira vez que eu vou falar disso, que é um desejo do meu coração, ganhando eleição no domingo, vou conversar com o Tarcísio e eu quero visitar todos os presídios. E falar com todos os presos, pessoalmente. Rodear mesmo, falar assim, ó, nós vamos viver a última geração do crime.
Marcelo, você é maluco. Como que a gente vai viver a última geração do crime? Eu te conto. Para viver a última geração do crime, eu tenho que investir tudo de forma assertiva na escola. As coisas básicas, inteligência emocional, educação financeira, tecnologias, profissões do futuro, empresarização, investir nas crianças. Colocar a questão do esporte, fazer a escola municipal ser uma escola olímpica. Qualificação de adolescentes. Tem um programa dentro do nosso plano de governo que é todo adolescente de 14 anos conseguir um estágio dentro da empresa para ele aprender desde pequeno. Então cada empresa vai ter um jovem desse, ou seja, 2 milhões de empregos aí, né, de estágios. A gente qualificar com braço de ensino todos os funcionários, parentes e vizinhos dessas empresas. Ou seja, uma educação continuada para a gente não ter criminalidade. Por que eu falo que é a última geração do crime eu acredito nisso de verdade? Porque nem o filho do criminoso, nenhum criminoso quer que seu filho continue no crime. Eu não achei um. Você não acha. Mesmo os criminosos. Ninguém quer. Ou seja, isso não é bom para ninguém. Agora, essas facções, tem 34 facções criminosas do Brasil, elas começaram em repressão ao Estado que reprimiu o povo. Aí de um lado, quer dizer então que vocês não é os caras que faz as coisas certas, usa do Estado para bancar de bonitão e faz tudo errado e rouba o povo? Então nós vamos criar a mesma coisa que vocês e chamar de facção. Hoje é chamado de organização criminosa. É o crime organizado. Por que o crime é organizado, Vilela? Você sabe? Não. Porque o Estado é bagunçado. Porque se o Estado for correto, tiver gente justa, não tem chance para crime organizado. Vai entrando e empurrando, a gente é organizado, você não é. Então, pá, a gente morre como cidadão, pô. Por que é a última geração do crime? Porque na rua você não vai encontrar quem é esportista, lá dos 80 mil que estão em situação de rua. Não tem como. Impossível. É raríssimo, não vou falar impossível. Raríssimo. Então essa é a última geração do crime, porque onde sobeja oportunidade não tem criminalidade. Como é que eu cobro de um jovem da quebrada de 18 anos que ele tem um comportamento que meu filho, que recebe milhões de investimentos desde pequeno até os 18 anos, eu não posso cobrar aquilo que eu não investi. Então nós vamos investir nesses jovens. Investir desde pequeno. Esses jovens tendo esse investimento, nós vamos mudar e não vai ter crime. Crime não vai convencer. As crianças da quebrada querem virar jogador de futebol porque ganham muito dinheiro. Aí outras não têm talento com o esporte, querem ser MC porque ganham muito dinheiro. Se não for nenhum dos dois, o cara quer ser o quê, mano? O cara quer ser bandido, porque a representação de prosperidade na quebrada são os bandidos, cara. Todos querem prosperar. O único plano de governo para a Prefeitura de São Paulo e para o Brasil inteiro que fala sobre prosperidade do povo é o meu, cara. É o nosso. Por isso eu falo pra você, convença até o último segundo, a última pessoa, até às 5 horas da tarde de domingo, pra gente vencer esse primeiro turno, pra não dever pra ninguém e investir nesse povo. Fala, Léo. Vamos lá, tem vários temas. Geral, pode ser. Geral. Reinaldo Diego pergunta: Marçal, você disse que o povo é o cliente da prefeitura. Diante disso, como e quando serão as prestações de contas dos trabalhos que serão realizados? Toda semana vai ter prestação de conta de resultado e todos norteados pelo tanto de gente que está sendo atendido. Então, por exemplo, falta fazer 34 milhões de metros quadrados de calçada na cidade de São Paulo. Você imaginava isso ou não? Não. Tem uma fazenda que tem 1 milhão de metros. São 34 fazendas que eu tenho só de calçada. Aí vamos gastar quanto de dinheiro público? Eu vou ter que fazer um decreto liberando para fazer uma parceria, né, público-privada. Olha qual que é a ideia para fazer essas calçadas. Só para você saber, o dono do terreno é que tem que fazer a calçada. Só que um monte de terreno tá largado. Abandonado. Vou aplicar multa e vou fazer gastando dinheiro público? Não. Vou criar um decreto, vou dar essa calçada para uma empresa, colocar a marca dela no chão. Então, por exemplo, Inteligência Limitada vai pegar uma calçada famosa que tá toda quebrada. Eu quero te perguntar. Sim, você toparia pagar 30 pau numa calçada famosa onde vai ser de cimento usinado com inteligência limitada, claro, passando ali 10 anos aquela calçada? Então vai escrever um monte de empresa, resolver o problema desses 34 milhões de metros quadrados sem pôr R$1 de dinheiro público. Mas e os lugares que ninguém quiser investir? Mas todo mundo quer, cara. Eu quero como empresário, você quer como empresário. É claro que onde você quer vai ser mais caro. Aonde você não quer vai ser mais barato. É a lei da oferta e da procura. Mas vai ter, cara. Vai ter muita gente do supermercado lá na quebrada. Ou você quer pôr no chão lá? Eu quero, ué. O povo é meu cliente, eu quero que passa todo mundo nessas calçadas e vê o nome da empresa. Eu quero fazer 1000 centros olímpicos. Como vai fazer? Parceiro público-privado. 1000 centros? É, como que faz, cara? Custa R$1,5 milhão. Um básico. Você vai aproveitar as escolas? O que você vai fazer? Claro, junto com a escola, permutando terreno. Tem 41 mil imóveis da Prefeitura de São Paulo, mais de 30 bi. Eles não sabem nem fazer gestão disso, é perdido na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem muita coisa, cara, muita riqueza.
e desapropriação, né, nas comunidades, senão você não consegue fazer. Aí chama uma empresa, coloca lá por 30 anos o name right. 30 anos você vai bancar, mano, imagina, Paraisópolis, quantas empresas vai brigar pra bancar o negócio, pra colocar a marca dele lá, esse Centro Olímpico fulano de tal. Centro Olímpico Nestlé, Centro Olímpico não sei o quê, você entende? A marca do cara projetada vai ficar lá, 300 mil pessoas vendo aquilo. Todo mundo quer. Ou seja, tem muita solução que é só pegar uma caneta Bic, ligar num cérebro e assinar um papel e falar, o prefeito decretou. Algumas coisas vai ter que submeter à Câmara dos Vereadores, aos vereadores da cidade, que eu tenho certeza que isso não tem dificuldade nenhuma para aprovar. Então é muita solução simples para resolver problemas gigantescos, entendeu? Fala, Léo. Tiago pergunta aqui, ó. Especialistas dizem que muitas das suas propostas têm pouca viabilidade técnica. Você se consultou com especialistas de cada área antes de fazer suas promessas ou são apenas ideias para atrair os eleitores? Cara, é engraçado quando ele fala especialistas. Cadê o nome? Até hoje não achei o especialista. Ninguém dá o nome deles. Segundo, vamos falar do teleférico. O teleférico, ele funciona em Orlando, é privado lá. Lá é mais plano do que aqui, então funciona. Que é guiado por poste, não é pelo relevo. Barcelona, Madrid, lá em Medellín, Bogotá, Balneário Camboriú, no Morro do Alemão, parou por causa da falta de gestão. Ou seja, isso funciona em todos os lugares. São Paulo não foi projetada para ter 12 milhões de pessoas e 7 milhões de carros. Ou seja, resolve no transporte limpo. É 5 vezes mais barato do que rasgar o chão com o metrô do jeito que a gente faz. É limpo, não tem pare e não tem placa para ganhar multa. Ou seja, imagina, é o transporte mais seguro do mundo que é elevador na horizontal. A pessoa que escuta tudo isso vai falar que não quer por qual motivo? E a solução do teleférico é para a comunidade, não é para a solução de São Paulo inteira. É um veículo que vai de 18 a 22 km por hora, só que não para. E aí a gente traz soluções, por exemplo, solução básica. Tem na legislação de trânsito brasileira, autorizada, já está aprovado, só que nenhuma cidade do Brasil conseguiu aplicar. Eu vou aplicar em São Paulo. Que é o giro de quadra. Você chega no sinaleiro, igual lá nos Estados Unidos. Você gostaria que aqui em São Paulo você pudesse virar à direita? Sim. Com sinal vermelho, igual nos Estados Unidos? Sim. E por que não tem nenhuma pessoa que dá conta de ler a lei? Tem a lei. Poderia já ter isso? Não, já tem a lei. É só aplicar, pôr a placa, fazer educação de trânsito e funcionar. Já tem a lei falando. 44A do CTB, ó, o Código de Trânsito Brasileiro é a Lei 9.503 de 97. Já tá lá. E tem a lei que especifica isso, já é só fazer. Eu te pergunto, por que esse povo não faz, cara? Vai gastar o dinheiro de uma placa, aí você pega, vamos aplicar na Avenida Paulista. Pessoal, daqui um mês, todos os semáforos da Avenida Paulista e as suas intersecções, tudo que passar aqui na Avenida Paulista, só na Avenida Paulista. Aqui um mês, parou no sinaleiro, não tá passando gente, não tá vindo carro naquela hora, igual a gente faz nos Estados Unidos, 6 meses se resolve. Vira à direita, tá livre. Aí não avisa em todas, em algumas só que são mais movimentadas que não pode isso. Mas aí vem uma placa falando que não pode, né? Não, aqui pode, fala que pode. Então a gente começa o processo educacional. Aí fica um mês treinando com voluntários, com gente que a prefeitura vai pagar também. Treinou, funcionou? Bora. Nós vamos fazer agora na Faria Lima, vamos fazer a Funchal, nós vamos fazer nessa. E vai expandindo. Pegou a cultura, tem que ensinar desde pequeno, porque o povo dos Estados Unidos respeita trânsito, sim ou não? Claro, pô. Lá quando aquela plaquinha do ônibus faz assim, ó, pode passar o ônibus? Não. Se passar, vai preso. Ou seja, o povo respeita o páreo, o povo respeita. Então a gente tem que ensinar nosso povo. Agora, é muito simples aplicar, já tá na lei, inclusive. Outra polêmica, Paulo Marçal, posso te perguntar sobre Pode perguntar tudo. Angola? Vocês não têm Pode perguntar. Vocês não têm moral de pôr uma enquetezinha aí, não? O povo? Mas o que você queria A perguntar? enquete perguntar assim, Mas, ó, por exemplo, Boulos, Marçal... Eu acho que a gente não pode, viu, cara? Vamos manter que não, porque a gente não fez uns outros candidatos. Entendi, entendeu? porque ia ficar assustador. Né? É. Acho que não pode, viu? Na época eleitoral dos presidentes também falaram que a gente não podia colocar. Em relação às casas de Angola, quantas foram entregues? A promessa era 250, certo? Não, a promessa é eu só saio de lá depois de terminar todas. Quantas? 300 ou 350, Tá. dependendo do que tá lá na lista hoje. Quantas foram entregues? Não, não é nem entrega, é eles que constroem. Eu não tenho obrigação de entregar, não. Então, mas... Esse que é o problema. Então, vamos lá. O que Eu tenho de ajudo no Rio informação- Grande do Sul, viro o cara que fez fake news. Mandei 206 carretas, meus Então me helicópteros, explica ninguém isso me daí. deu uma medalha. Me explica. O que tem saído é que Não, o que foram tem saído é arrecadados... que- Não, só um minutinho. Não foi foram arrecadado. arrecadados em 2 leilões, 4,7 milhões foram arrecadados e Não. só 1,6 chegou a ter comunidade. Negativo. É o Não, seguinte, não foi isso? Não. Nos últimos 2 aniversários, eu abri meu aniversário para fazer leilão.
Na internet, Pra 40% dá negativo. O povo não entrega. Do que foi falando que foi arrematado é uma coisa. Lá, todo o dinheiro que é entregue é feito às bases das casas. Eles fabricam o tijolo e eles mesmos constroem na velocidade deles. Inclusive, tem dinheiro no caixa lá. Deve ter, da parte que eu mandei a última remessa, deve ter 700 mil reais no caixa. Mas esses números, então, de 4,7 não é verdade. Não é. Foram arrecadados. Não arrecadou, não entrou isso. A gente. Não, aconteceu o leilão nos 2 aniversários. Todo aniversário meu eu levanto esses fundos. E eu mando direto para eles. O que ficou de mandar foi a venda de duas Porsche. Uma foi vendida, eu fui e mandei o dinheiro. A outra não vende. É uma Porsche clássica. Não foi o dinheiro. Então, tipo, o dinheiro tá lá e não adianta. A gente não contrata construtora, não é empreiteira. Quem constrói é o povo. A gente tá mudando a mentalidade deles. Eu entrei lá em 2019, as mulheres pegavam na enxada, os homens ficavam em casa, numa casa de lata, e as crianças ficavam cuidando das crianças. O trabalho inteiro, eu sou um dos maiores apoiadores, eu não sou o prefeito de lá. E a gente não contratou serviço, eu não tô debaixo de uma relação obrigacional, eu sou voluntário. Eu usei do meu aniversário, inclusive tudo que eu leilou, eu que doei. Só pra você entender. O que entra no leilão lá, eu dou. Aí esses caras, o Intercept, que é um povo esquerdista vagabundo, foi lá pra encher o saco e tá atormentando a vida deles. Então, assim, quem faz é eles e tem dinheiro no caixa pra continuar fazendo. Desses leilões, tem dinheiro no caixa. E que aí... ritmo que você acha que vai lá? Cara, se não fosse a pandemia, já tinha terminado. Só que a pandemia fez ficar as casas 3 vezes mais caras. E, tipo, eu tenho um compromisso de não sair desse projeto até a última casa. Eu não fiz compromisso de construir até tal dia. Porque não é eu que construo. Eu sou o apoiador. Eu tô perfurando poços em outros lugares. Eu perfurei poço lá em outros lugares. Eu perfurei em Moçambique. A gente tá em Cabo Verde, em Níger, na Nigéria, em outros lugares. O povo dos jornais. Onde que é esses outros lugares? Pela palhaçada que vocês fizeram lá em Camisunga, eu não vou abrir mais nenhum dado pra ninguém. Não abro. Por quê? Porque isso só serve pra atormentar a vida dos outros. Eles vêm com essa onda investigativa, mas é só pra desmoralizar. Cara, eu sou o civil que mais ajudou o Rio Grande do Sul, tá? Eu desconheço, não tem nenhum outro. Ninguém mandou 206 carretas pra lá. Isso é tonelada de dinheiro. Pablo. E comprovado isso. Tem como que é isso? Tudo com... Porque o Nego Di falou que deu 1 milhão e foi quanto? 100 reais? 100 reais pra namorada. Pra namorada. Então vamos lá, se o Nego Di tem 4 aviões mandou pra lá, eu mandei os meus, tava lá à disposição o tempo todo, transferindo só um helicóptero, 2 toneladas de água por dia. Tava lá, até as filmagens, tudo. Tô no documentário do Brasil Paralelo também. Eu criei um aplicativo de resgate, eu abri 10 centros de distribuição humanitária, eu fui pra lá umas 10 vezes com o meu próprio dinheiro. Umas 10 vezes custa 500 pau de jato. Eu tive o tempo inteiro, por 33 dias, e uma sede de uma empresa minha ficou com o portão aberto 33 dias. Recebendo e mandando 206 carretas rastreadas. Só pra você ter uma noção. Eu fui o civil que mais ajudou. Você acredita que eu só ganho parabéns de quem é de lá? Na Globo eu ganhei que eu sou fazedor de fake news. Desse bando de vagabundo, desses comunistas que eu quis atrapalhar o governo federal. Os caras chegaram lá nas minhas doações querendo pôr adesivo do governo federal. Eu falei, vou meter a mão na cara de todo mundo aqui. Ninguém põe a mão nessas doações. Ah, agora o prefeito fez uma lei que vai ter que dar a doação pra prefeitura. Foda-se, desculpa aí. Não vai pôr a mão nesse negócio. Foi. Mas é aí que é o meu grilo. Eu tô lá ajudando de voluntário, os caras me põem de prefeito. Tipo assim, as casas foi entregue. Eu tenho uma tese, tá? A verdade não precisa de defesa. Como você tá me perguntando é uma coisa. Agora que vagabundo esquerdista fica mandando tempo pra mim, eu nem respondo. Ah, mas eles estão investigando, então vai lá na justiça. Ah, quer saber o que você fez o contrato? Pede na justiça. Eu vou cair num processo eleitoral, vou cair em encheção de saco desse bando de vagabundo? Nunca. Eu não devo satisfação pra ninguém, a não ser pro povo. O povo votou em mim, eu devo satisfação pro povo. Pra esse Duda Lima, esse cara fracassado aí que é o marqueteiro do Nunes, que eu acho que você vai chegar uma hora aí. Sim. Ele mete a mão no peito do Medina e tomou aquele soco e ficou fazendo de vítima. Ele caçou aquilo ali, ele tava caçando. Ele foi vítima do que ele criou. Ele criou aquilo lá. Aquilo lá foi agressão. Ele meteu a mão no peito do menino. Eu não tô a favor nenhum dos dois, tá? Não, é isso que eu ia falar, não é certo. Dois errados não faz um certo. Não, ninguém tá defendendo. Tô falando que ele foi o criador. Mas tem aquele vídeo lá, explica aí Explica tudinho. O advogado abrindo... O advogado tá bem aqui, ó. E eu tava do lado. Cadê? Aqui, ó. Você tava arrumando, abrindo a camisa do cara pra fingir que o outro cara... Pode vir aqui, ó. Vem aqui. Fala. Eu vi esse vídeo aí, rapaz. Vem desse lado. Desse lado aqui. Posso falar antes o que eu vi? Antes, eu tava do lado. Olha o que eu vi. Eu vi o vídeo, hein? Fala aí. Não, fala aí.
que rolou? Aonde? Aqui? É. Pra qual câmera? Aqui. Tem outro microfone? Uai. Vai. Agachei, Ó, agachei. seguinte, o que eu tava fazendo ali naquele momento? O Medina tava extremamente desesperado, porque o povo lá fora tava gritando, Falou falando que ia prender ele, tava doido. Naquele momento eu peguei na blusa dele, no terno dele e falei, calma, Fica quieto. eu tô aqui, a gente vai resolver esse negócio. E ali naquela hora eu Fala vi... mais perto do microfone. Naquela hora eu vi que a camisa dele tinha alguns sinais. Eu falei, ele mexeu no seu peito? Ele falou, ele bateu no meu peito. Aí ele me mostrou o vídeo. Se você ver a sequência, foi justamente essa. Eu pego no peito foi dele. exatamente isso aí. Eu pego no peito dele e depois ele mostra o vídeo e depois eu abro a camisa dele. Só que a camisa é Ricardo Almeida, né? Pra fazer uma propaganda aqui, ela tava dura pra abrir. E aí a gente fica ali mexendo até que eu consigo abrir. A lapela Depois dela é eu dura, eu também fecho, tenho uma dessa. depois eu fecho a camisa dele e pronto. Foi único e exclusivamente isso que aconteceu. Sabe o que ele tava fazendo? Ah. Valeu, Tasso Renan. Doutor Tasso Renan, é o seguinte. O Medina tava tão doido, porque os polícia que tava lá falou assim, você vai ser preso. Pra quem? Pro Medina, pra esse menino. Tá. Que deu soco. Ah, aqui eu sou. E aí eu olhei, eu também sou jurista. Eu falei, mano, você tá dentro do flagrante. Aí o que ele fez? Ele começou a rodar igual barata toda lá dentro. Ele chegou na janela e falou assim, eu vou pular pela janela. Eu falei... Não, você não vai pular pela janela, você vai ficar quietinho, porque nós somos um time aqui, nós vamos aguentar, eu fico aqui dentro e você não vai preso agora. Tá, Mas vamos ver. vamos deixar claro Vamos lá. que não tem comparação, né? Pegar na camisa, Não, se ele não, pegou ele e pegou- tomar um soco. Não, vamos lá. Vamos construir tudo do jeito que foi. Vamos. Vamos lá, eu tô fora do caso, não tô defendendo ninguém. Não, tô defendendo ninguém. Eu vou pro caso. Tá. Eu não vi o soco. Apesar de... Você não tava pra você ver daqui? Não tava, eu só vi a Porque gritaria. você tá saindo aqui, Não vi. aconteceu aqui, não foi? Eu tava aqui com o Tramontina, você tá expulso. Eu cavei a expulsão. Você cavou mesmo? É claro, faltou 10 segundos. Tomar 3 advertências, faltou 10 segundos. Tava mostrando que, que aquilo ali foi parcial. Depois, se quiser tocar nesse assunto, Tá. pra mim tanto faz. Quando ele fala, tá expulso, aí eu olho, eu faço isso aqui, que eu faço pra cumprimentar todo mundo. Fiz assim, então tá bom. Aí o Ricardo Nunes desenvolveu uma tese maluca que eu autorizei É que você o cara dar um murro. Como você fez o cumprimento de cabeça pra ele dar o soco. Não, eu só fiz assim, ó. Tipo o Então- soldado invernal, ele soltou as palavras Não, e que o cara dia? entrou Tá achando que eu sou líder de gangue. Esse cara é um fraco. Esse banana do Ricardo Nunes. Mas não justifica o Tá, soco. olha Vamos aqui, deixar não isso tem claro. nada a ver uma coisa com a outra. Você tomou cadeirada, Não, né? vamos lá. Uma coisa é você falar verbal, outra coisa é física. Outra Sim, coisa é sim. você entrar com um É escalar pra uma... É, uma coisa é você mexer com a parte física de alguém e receber na mesma moeda. O outro é você entrar no emocional, outra vir com essa besteira da cadeirada. Mas tudo bem. Tá. Os dois estão errados, tá? Também no caso, acho. e só eu apanhei até agora. Não, o cara Eu não também bati. apanhou. Não, então, eu não bati. Eu só Ah, apanhei. não, tá, mas o cara Então, apanhou se também. for pela lógica, eu tô precisando bater alguém. É... Não, Você olhou pra consegui mim. É, pra alguém. Porra, vou levar um... Vamos terminar o assunto. Tá. Foi cavado aquele negócio lá mesmo, porque tava completamente parcial. Aquele Cavado o quê? O soco? Não, a questão Da expulsão. Eu já falei, tô reafirmando. Por quê? Cara, a menina ia pegar, vamos sortear. E não sorteava, metia a mão e pegava, e eu saí 3 vezes com a Marina, o outro saiu 4 vezes com a Tabata, os que perguntaram tudo militante, metendo Bolsonaro no meio da coisa. Eu falei, mas esse trem aqui tá errado. Aí o menininho lá, o Tramontina, queria aparecer mais que todo mundo. Eu falei, vou pôr isso aqui na sua conta. Nunca imaginei que ia estar aquilo ali. Quando eu balanço a cabeça, é de tipo assim, então tá bom, tô saindo. Quando eu fui sair, eu só vi um vulto assim de gente vindo e gritando. Eu não dei esse foco, eu não vi isso. Só pra você entender. Viu o bolo da confusão. Tinha um painel de LED, não dava pra ver onde esse povo ficava. Tinha só o segurança. Aí na hora que eu vi a gritaria, a Marina foi a primeira a correr. Eu falei, mano, esse trem aqui tá ao vivo. Esse povo vai vir e vai querer me bater, eu vou ter que bater. Eu vou sair também, sair fora, pela mesma porta. Aí o Medina já tava atrás do Datena, pelo amor de Deus, segurança aqui, ó, vem cá. Aí ficou todo mundo muito tenso. Ele saiu e foi pra mesma sala que eu. Quando eu chego lá, eu falei, mano, o que você fez? Não, desculpa, eu acabei com a campanha. Não, você não acabou com a campanha, você acabou com a sua campanha, sua pessoal. Você é bobo bater nos outros? Não, olha aqui, ele meteu a mão no meu peito, eu tenho um vídeo. Eu falei, mano, você tem que ter um vídeo muito perfeito pra alguém Pra engolir isso aí. justificar. Aí ele aqui o vídeo, aí ele apertou play, eu olhei no vídeo. O vídeo, o Duda mete a mão nele. Joga o celular no chão e arranha o E peito. aquele vídeo que ele tá dando risada? Sim. 10 segundos depois, ele cata o celular no chão, já levanta e bunga nele. Ele saiu, foi duramente repreendido, só que ele tava... Hã? Lá de baixo? Ah, lá de baixo o Duda deu um tapa na mão provocação dele. começou O Duda deu um tapa na mão antes do de Medina. começar, ó. Sim, os dois ficam... É porque um é marqueteiro, o outro é cineasta. E o cineasta quer provar que não precisa de mais marqueteiro na política. É a briga dos dois lá. O Duda é fraco. Ele perdeu a eleição com o Bolsonaro, com todos os caras que ele tem feito. Acho que essa é a última campanha eleitoral dele. Aí o que ele fez?
O Medina entra dentro da sala desesperado. E eu tava assim, falei, Medina, fez merda, agora segura, calma. Aí ele, não, meu Deus, calma, moço. Aí a gente falando calma pra ele, calma. Aí ele veio com essa ideia. Ele chegou na janela, falei, eu dou conta de pular daqui. Nós tava no, sei lá, terceiro andar. Que doido. Eu falei, não, neném, relaxa, quieta aqui. Aí ele não quietava. Eu falei, chega bem aqui, vem cá, Tasso, sai esse povo daqui. Chega, Tasso, explica pra ele que não vão deixar ele ser preso, vai ficar aqui. Ele não, foi não levado pra delegacia ou não? Não foi o Tasso que levou ele. Aí ele tava assim, não, cara, eu acabei com tudo. Aí o Tasso cata nele, eu tô do lado. E dá um sacode nele, fala assim, calma. Aí ele parou, ele deixou eu ver isso aqui, abriu a camisa, olhou e fechou a camisa. Tanto é que a camisa tem filmagem, não tem rasgado, não tem nada. E não tem declaração que rasgou a camisa. Foi um nhô, tipo assim, ele deu um tapão no peito dele. Tem esse vídeo, depois o pessoal vê lá. Só que aí o que acontece? Eles criaram uma tese que eu mandei bater, e aí o Duda fica fazendo maquiagem no negocinho lá, pra ele ficar com uma vitimização, pra ver se encanta o povo. Descolamento de... Mentira! O Duda é um canalha, é mentira. Eu trabalhei com ele lá na campanha do Bolsonaro, ficava querendo inventar mentira todo dia. Esses marqueteiros é tudo vagabundo. Eles querem fazer a desossa na vida dos outros sem nenhuma responsabilidade. É mentira dele. Então, Marcelo, mas aí rolou um negócio, que esse foi o debate do Flow que você tá falando, né? Aí você fez uma acusação muito grave pro Flow e o Flow se defendeu falando que não recebeu então, tá dinheiro do... Se não recebeu, beleza. Tá lá o nome Flow, se não é mesmo... Mas é outra empresa, não é a então, mesma. beleza, se não é... Mas não era. Tá lá Flow, né? É outra empresa, é um homônimo. Se é, beleza. Vamos lá, ó. Tem a imagem dos 4 candidatos. Fala, começando do Nunes, por que não votar nele na eleição? Sem capacidade. Vou falar como um cara de RH, tá? Tá. Sem Se fosse contratar um cara não, pra... de capacidade de liderança, presença de espírito, é um cara realmente abaixo do perfil, não tem questão de gestão. É um cara que não suporta pressão, é um cara que espana rápido. Na questão de avaliação de recrutamento e seleção, eu colocaria ele para ser um assistente. Nem analista ele tem perfil, nem gestor, nem de líder. Ele seria um cara assistente. A Tabata, ela é inteligente. Ela é uma... Quer explicar aquela frase que você falou? Que mulher inteligente não vota em mulher? Como que é? Por gênero, já tá explicado. Mulher inteligente não vota em mulher por ser mulher. Ela vota em quem ela quiser. Ela não é obrigada. Esse papo é de esquerdista. Você falar que a mulher tem que votar em mulher, a Tabata ganharia no primeiro turno, porque o eleitorado é feminino, maior parte. Mas o pessoal tá batendo em você por causa disso. Quem tá batendo? Gente retardada e esquerdista. E por causa daquela outra frase que você falou que a mulher tem um cérebro menor? Aí eu não, quem falou foi Deus. Ué. O crânio do feminino é menor, biologia, é só estudar biologia. Ué. Então, Tabata, por que não votar nela? Pra prefeita, né? Pra prefeita, claro. Assim, no meu viés de direita, não tem que votar na Tabata pra nada, porque ela é esquerdista. Ela vota aumento de imposto o tempo inteiro e fica bancando a santa. Vota aumento de imposto consequentemente junto com o governo federal. Não traz, falar a minha quebrada, não traz benefício pra quebrada, quis pôr na conta do outro. Eu acho ela juvenil demais. Demais mesmo. Eu acho que ela não tem perfil mesmo. Eu acho que ela vai amadurecer. É inteligente, falta sabedoria, falta experiência pra ela. É a mais inteligente. E ela tá batendo no Nunes, no Boulos, né? Nos Cara, tá últimos batendo debates. por quê? Olha o tanto que a estratégia dela foi errada. A estratégia dela era bater em mim achando que os votos dela estavam comigo. Os votos dela só tá no Boulos. É porque é o seguinte... Esse voto antissistema, antipolítica... Esse voto antissistema não tá no Boulos, tá comigo. Certo. Ela ficou batendo em mim e não cresce. Começou a bater no Boulos, começou a crescer meio ponto, mais meio ponto. Ela começou a crescer agora no final. Só adianta. Por quê? Ela ficou 11 debates, Tá tirando 9. voto do Boulos, então. É porque se o Boulos não tiver, ela é a maior herdeira de votos do Boulos. Entendi. Todos os votos que o Boulos dava pra tirar dele, eu já tirei. Os do Ricardo tá terminando hoje. Eu preciso tirar só mais um pouco pra acabar o negócio do primeiro turno. O Boulos não tem perfil de gestão, é um cara inconsequente, cara de 42 anos, não tem dinheiro, não juntou dinheiro na vida pra comprar um terreno no interior de São Paulo. Um cara que apoia a depredação, é um cara que apoia a Venezuela, não é o país, né, mas a ditadura muda de discurso, parou de usar droga, ele muda esses discursos tudo só pra ganhar a eleição, depois vira o capeta. Ele falou que nunca usou droga, só maconha uma vez e deu dor de cabeça. Ô, Tássio, pode mostrar aqui o documento? Cara, eu vou pedir pra não mostrar, eu acho que você pode falar qual documento que é. Então, sobe nas suas redes, Instagram, sabe por quê? Porque eu não permiti que nenhum candidato mostrasse o documento. Mas o que é esse documento? Cara, você falou que ia mostrar desde o começo. É de internação e... Então, mas não é o do... Não é o Eu não mostrei na Globo, inclusive foi injusto o que aconteceu lá, porque ele mostrou... Ele mostrou o exame fajuta dele lá. Toxicológico, né? Fajuta.
E aí ele não perdeu o tempo do jeito que tava na regra. Eu cobrei, o Trali me ignorou, minha equipe cobrou o jurídico, foi ignorado. Então, para não falar que foi impecável, teve essa... Você iria mostrar lá, então, como você quer eles permitir. falaram, ó, você vai perder seu tempo. Aí eu falei, então, para perder o tempo com, sei lá, 4 milhões de pessoas assistindo, não deixa pra pôr na rede social. E ele tá felizão achando que já escapou dessa condenaçãozinha aí, né? Então você tem um documento que não é aquele que ele falou que é do homônimo dele, de outro candidato. Não é de processo, não. É de entrada mesmo. É entrada com problema de dependência química. É um negócio que ele tenta esconder a qualquer custo. Ele falou que ele entrou, teve uma entrada no É de hospital 18 anos, e de é de depressão. 2021. Não. Não é esse. Deixa eu te falar, você acha que eu ia brincar com isso? E é cheirador de cocaína. E não é novidade em Brasília que grande parte dos deputados que nunca usaram, quando vira deputado ali naquela cidade, cheira cocaína, é um negócio normal. Você sabe que é muito grave essa acusação. Não, muito grave não, é banca normal. isso. Moço, eu vou postar, manda postar no meu Instagram aí, doutor. Tá, então, como não podemos mostrar... O Instagram é Pablo Marcal, não é Pablo Marcal não, é Pablo Marcal por SP. Pode entrar lá. Então você coloca lá. Mas... Rapaz, o TRE determinou que se eu chamasse ele de cheirador, eu tinha que pagar 30 mil de multa. O TRE não pediu nadinha. Já ajuda a pagar o Pix aí, 56336 422 1000 contra 97, que eu vou ter que pagar 30 mil. 30 mil, Por ter chamado... Engraçado é que ele não deu contraprova. Nós estamos há 90 dias e Não, ele não fez o apareceu. exame. Que exame que leva ajuda, rapaz? Nunca, que lá no direito chama prova nula. Como que alguém chega com a prova... O que é? É simples. Ele falou, vamos fazer, vamos fazer eu, você. Se os outros não quiserem, não tem Você problema. tinha falado em 2 candidatos, né, que tinham problemas, né? O outro é o da Atena. É o seguinte, se quiser fazer, pode fazer. Os dois sentam na mesma mesa. Esses caras, moço, deixa isso pra lá. tá. O da Atena já tá fora do jogo. É o seguinte, topo fazer, pega 3 empresas, que não é minha nem sua, põe 3 empresas pra fazer o exame. Bora. Bolos. Mas esse documento que você tem é uma que É de um internação. médico de E na internação tem- constata que ele entrou por isso. Então, mas não é aquele outro Guilherme Boulos Não que... é processo, não, é internação. Mas você viu isso daí que ele... Claro, que ele... mas eu nunca usei. Quem usou isso aí foi de São Paulo. Eu nunca usei você esse nunca processo. usou isso. Mas você não tá entendendo o que é a mídia. A mídia é uma invenção, um negócio, uma narrativa absurda. Nunca, você não vai achar postagem minha. Eu nunca postei esse caso. Nunca. Mas ainda que seja verdade, você acha que isso faz diferença pra pessoa que tá em casa escolher? Claro que faz, sabe por quê? Porque a pessoa que é Mas se ela teve um problema lá atrás e... Cara, se ela é dependente química, ela precisa de ajuda. Ela não tem que gerir uma cidade que tá com problema de dependência química. O maior problema da cidade de São Paulo hoje é 80 mil pessoas com dependência química. Aí você vai pôr um cara que é dependente químico. Ah, mas tem alguns anos já, não tem problema. O cara só de estar aí é igual gente que é corrupta. Gente que é corrupta não pode ter cargo público. O cara é inflamado, não cuida da saúde, vai cuidar da saúde de quem? O cara não tem riqueza, vai cuidar da riqueza de quem? O cara é dependente químico, vai libertar como as pessoas da dependência química? Não tem como. Aí ele que eu tô de galo ontem, que lá no direito chama prova nula. Eu invento a prova e apareço com ela? Vamos fazer, ele, os outros não precisam fazer, que é tudo bola fora já. 3, pode ir amanhã, pode me chamar, pode chamar minha equipe, a hora que você quiser, você vai me encontrar correndo em algum lugar da cidade para tirar meu sangue, quero ver sangue, quero ver cabelo e tirar sangue. Mas se foi de 2021, não apareceria. Não, 2021 foi internação. Quem tem problema igual ele com isso aí, não sai fácil não. E ele nunca assumiu que tratou isso aí. E de novo, eu vou repetir, lá em Brasília é comum o caso desses deputados usarem cocaína. É muita gente. Lá nem é escândalo. O escândalo é pra alguém que tá com o filho agora, com dependência química, falar, eu ia votar no Boulos. Mas como que eu voto num cara que não tratou o problema que eu tô com meu filho dentro de casa? É muita gente, Vilela. É muita gente que vive esse problema na cidade de São Paulo hoje. Então você pega um cara que não é esportista, não come direito, ainda usa droga, é comunista. Vai, puta que pariu! Calma, perguntas aí, vamos lá. Vai voltar com um cara desse que dia. Não, faltou você falar do Datena. Eu sei que ele já tá fora do páreo, você mas quer saber do por que não votar no Datena? Faltou só ele. Cara, é um fanfarrão, hein? É um sonhador, tá sonhando. O cara tem 6 estênios no coração, é provocado, taca a cadeira, não vai conseguir tirar o povo da carcolé, vai tacar a cadeira no povo? Você imagina um cara com poder de tirania, de ser desagradado. Né? No histórico dele, pode ser o profissional que for, sempre foi arrogante, duro com as pessoas. Imagina com o poder de ter uma polícia debaixo de você, de ter um orçamento de 120 bilhões de reais. O que um cara desse ia fazer? Ele é muito lero-lero, sem dados, sem nada. Você sabe que ele não entende. O que ele entende é dar notícia há 26 anos da cidade de São Paulo. Ele pode gostar de gente, pode tudo, mas para prefeito, nunca na vida, não serve nunca. Nem de currutela.
Não serve, ia ser cangaceiro se fosse de currutela. Nunca. Galera, o que menos tem perfil é ele. De tudo ali, ó. De tudo. A melhor pessoa que, daqueles 4 ali, pra assumir a prefeitura de São Paulo é nenhum. Não tem perfil mínimo. O outro foi tacado, a outra tá sonhando, o outro quer lotear com o PSOL, que é o pior partido do Brasil hoje. Não chama-se PT, chama-se PSOL. É um partido mais perigoso do Brasil hoje, por causa da ideologia. O PT era o PSOL na década de 90. Por que o PT deixou de ser o PSOL? Porque esse esquerdismo asqueroso nunca ganha eleição. Por isso que esse cara, esse vagabundo aí, ele tá mudando as concepções dele. Então o fato dele começar a mudar essas concepções faz ele parecer um petista hoje. Até que o Lula falou, ó, pra te dar os 30 milhões do PT tem que pôr a Marta. A Marta nem queria mexer com o PT mais, só que ela tava onde? Com o Ricardo Nunes. Ela saiu do secretariado pra assumir essa aventura. Qual que é o sonho dessa peste aí, ó? É ser presidente do Brasil. E eu vou cortar essa cabeça dessa serpente aqui dentro. Vai ser nunca. Não vai ser nunca. Nem prefeito e nem presidente. O Lula tá terminando o legado dele de ser o maior comunista da América Latina sem transmitir pra ninguém. Eu sou uma pedra no sapato desse cara e desse movimento. Nem o Tachad vai conseguir, nem esse cara vai conseguir. Isso aqui é maior que uma prefeitura de São Paulo. Eu vou frear esse cara. O pessoal no chat tá reclamando de que eu não deixei ele mostrar o documento, só para explicar para vocês a isonomia aqui. Como nenhum candidato mostrou nenhum documento, eu pedi para ele não mostrar aqui, mas ele vai subir nas redes dele, vocês podem ver. E além disso, né, a gente tem o Aos Fatos aqui. O Aos Fatos vai checar isso. Porque como que eu vou... Ele traz um documento, como que eu vou avaliar? É verdadeiro ou não é? Não tem como avaliar. Não, faz sentido. Você entende, eu né? Não acho que é covarde, eu acho que é isonomia. Então, exatamente. Isonomia tem que ser respeitada. E aí, quem tiver curiosidade, vai nas redes sociais do Pablo Marçal. E por isso, né, o Aos Fatos vai depois ver cada coisa que foi dita aqui, assim como os outros candidatos, publica amanhã, a partir do meio-dia, 1h, vai estar lá ponto a ponto. Fala, Léo. E só comentar também que a galera tá, para entender que os podcasts aqui com os candidatos tem uma média... Tem um formato, uma é o rotina. mesmo, é o mesmo formato, vai lá. Vai Tem o mesmo resolver, né, formato. que o povo tá querendo cancelar a inscrição. Não cancela, o cara tá certo, o cara tá da hora aqui. Cancela. Agora eu sou culpado, eu sou médico, pô. É, que a gente tá mantendo o mesmo padrão Sim, todos mesmo os padrão pra candidatos. todo mundo, gente. Então a gente tem as perguntas, tem os temas que a gente aborda. Sim, depois ele vai falar os pontos fracos dele, os pontos fortes, como a gente fez com todos os candidatos, beleza? É isso aí, então E aproveitar. como que tá a temperatura aí do chat aí? Então, tá muito quente, e a galera tava realmente perguntando sobre o que faltou lá no debate da Globo, Sim. o Marçal mostrar, então ele já comentou aqui. Ele falou, a gente deixou ele falar o que era, descrever o que era esse documento, foi 2021, e aí ele só vai subir nas redes sociais só porque aqui a gente não mostra documento, porque não tem como a gente avaliar se é verdadeiro, se não é, então... Aos Fatos depois dá uma checada nisso. Fala, Léo. Exatamente. Então temos algumas perguntas que eu separei aqui. Você pode mandar ainda a sua pergunta pelo Sim. Superchat, que eu vou separar aqui para ler pro Pablo, tá? Mas o que o pessoal tem comentado aí? Ó, muita gente apoiando, né? Sim. E muita gente questionando também a veracidade das informações que ele jogou nos debates, né? Por Então, exemplo? Essa do Sim, Boulos, do Boulos. também, e também das algumas acusações, né? Como do Nunes. Esse Não tipo só de ele, coisa. né? Do Nunes, mais pessoas também queriam que ele falasse sobre o boletim de ocorrência. Então, assim, muita gente apoiando, mas falando, mas eu apoio, mas será que é verdade? Será? Então, sempre esse será tá... Do boletim de ocorrência parece que é verdadeiro mesmo. Ele só Parece não, é verdadeiro. É verdadeiro. É E ele não verdadeiro quis checado. falar. Ele mentiu na UOL. O que ele falou? Na UOL, foi a primeira sabatina nossa. Que ele fala que Ele foi fala, não, isso aí não é falso. verdade. Aí os caras foram lá, investigou e pegou o boletim, meteu na imprensa. A jornalista falou, eu tô aqui com um boletim. Eu perguntei pra ele 11 vezes, ele nunca respondeu. Aí eu acho que foi uma ligação do Temer pra ele, falou, cara, você vai ter que responder. Aí ele mentiu de novo, falando que foi advogado que registrou. Quem registrou foi ela, a violência doméstica, aí ele tá querendo amenizar porque foi pelo telefone. Ou seja, imagina se o cara faz isso com a mulher, o que ele não vai fazer com a gente? Fala, Léo. Vamos lá. O Hernani tá perguntando aqui, ó. Marçal, em uma das suas falas, você disse que só se candidataria à presidência se o Lula morresse. Não é um discurso totalmente irresponsável e insensível que demonstra uma falta de respeito com a democracia e com a vida humana? Isso reflete o tipo de líder que você seria? Cara, é só você estudar a lógica. O cara tá com 80 anos, a média de idade do brasileiro é 74. Ele tá com 6 anos de hora extra. É questão de lógica. Aí a parte ruim da lógica é que vaso ruim não quebra. Esse aí vai morrer com 90 e tantos, moço. Pode ficar tranquilo que eu fico 8 anos na prefeitura de São Paulo, o Lula vai estar vivo ainda. Mas você fala que não concorreria com ele porque ele é imbatível, é isso? Não, é o sistema, não. Primeiro porque eu vou vencer essa eleição e eu vou servir esse... Não vou cometer o erro do Dória.
Agora, o Bolsonaro perdeu pro Lula saindo da cadeia. Você imagina o Lula agora estruturadinho, com 31 novos ministros dos tribunais superiores. A conversa é um pouquinho diferente, é 10 vezes pior, amigo. Você não ganha a eleição do Lula assim, não. Entendi. Lula é uma lenda no povão, cara. Claro que é. A galera fica falando assim, os eleitores do Bolsonaro você vê na rua, do Lula você não vê, do Lula não tem seed passe, não tem o vale transporte pra ir atrás do Lula. É por isso. A revolta de quem produz é diferente de quem é improdutivo. O cara que tá lá afastado, ele vai que jeito atrás de Lula? Não vai, cara. Ele fica na dele, mas é uma galera reprimida e gigantesca. Fala, Léo. Sabrina pergunta aqui, ó. Você constantemente mistura política com religião, dizendo que Deus te colocou uma posição de liderança e até mencionando inimigos comunistas. Não acha perigoso usar a fé para manipular seus eleitores e tentar criar uma narrativa de que quem não vota em você está contra os princípios cristãos? A Sabrina. Nossa, a pergunta foi bem inteligente, eu gostei dela. Só não mistura assunto quando você não domina. Então, por exemplo, eles ficaram com raiva de eu falar de cristianismo porque nenhum deles domina. Eu vi na Roda Viva também, a Vera ficou incomodada de você falar de abençoar. Pois é, não, a Vera. Abençoar não é da gestão pública, eu falei, mas é do dicionário, ela é mesmo. Ou seja, usa se eu quiser, isso é liberdade de usar qualquer tipo de palavreado. Aí a pessoa me acusa de algo e me ataca contra esse público, aí teve que ouvir uma pregação lá. Que aí eu direcionei e fiz um discurso que tocou o coração de muita gente. Esse negócio de não misturar assunto, não, você fica misturando Deus. Deus não é mistura, Deus é o todo, ele é tudo. Esse é meu lifestyle. Mas você não acha perigoso misturar o assunto? De novo, perigoso é ser uma pessoa de um talento e não entender nada. Porque quando você entende, você pode usar qualquer assunto que é a sua própria vida, cara. Se todos nós entendêssemos de fato o que é fé, né? Em Hebreus 11 está escrito assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se vê. Se você for para a metafísica, fé é imaginação. Se você for para o campo do resultado, a fé é você desejar, construir a imagem e mandar seu corpo ir buscar. Qual que é o problema de misturar um assunto com o outro? Eu não vejo problema. Não, também. não tem problema. Não é... O Estado é laico, você não vai misturar religião na hora de... Cara, o Estado é laico e leigo, só que o povo é cristão. No preâmbulo da Constituição Federal está escrito assim, nós, o povo brasileiro, sob a proteção de Deus, o Estado não é ateu. Isso é uma coisa que qualquer um tinha que ter aula na escola pública, para nunca mais falar essa besteira. O povo decide seu rumo pela maioria do seu pensamento. O pensamento coletivo brasileiro é judaico, cristão, católico, evangélico. Sim. Nessa sequência. Judaico, cristão, católico, tem mais católico que evangélico. Esse é a maior parte do Brasil. E os evangélicos crescendo pra caramba. 60 milhões. Exato. O que eu tô falando com isso? O Estado continua sendo laico. Sim. Só que tem Jesus pendurado lá no Supremo Tribunal Federal. Por quê? O ministro do Supremo, que já não está mais, o Carlos Aires Brito, defendeu muito bem, porque a comunidade ateísta entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal para tirar Jesus lá do Supremo Tribunal Federal, lá do pleno. Aí o Carlos Aires Brito responde, ele teve uma conduta ilibada, é assim que ele representa como símbolo para nós, independente de figura religiosa, é a forma que o Supremo deve julgar. Olha que louco. Então ele tá lá como representação de uma corte que é limpa, não é uma corte cristã. E ter essa confusão, qualquer idiota de cabelo roxo quer pregar que o Estado é leigo e laico e quer falar que, na verdade, isso significaria que o Estado ele é ateu. Ele não é ateu. O Estado não tem religião, mas o povo que manda nesse Estado é cristão. Significa o quê? Que a gente tem cultura, costume cristão. E acabou. Casamento vem em primeiro lugar, a família vem em primeiro lugar, a mulher vem em primeiro lugar, as crianças vêm em primeiro lugar. Na lógica, o homem é o último, e tá certo. Quem tem que vir primeiro é a mulher, quem tem que vir primeiro é menino. Concordo. Ou seja, o Estado não é ateu, então. Não. E o Estado não é religioso. Só que o seu povo, a maioria é cristão. Tanto é que, se a gente for islamizado, o Estado vai mudar. Porque o Islã vai falar que aquele Estado já não serve mais. Tem dois movimentos, chamados Égira e Sharia. Égira é o movimento do Islã de ir para um lugar, a Sharia é quando tem uma comunidade que quer aplicar a própria lei islâmica daquele lugar, igual está acontecendo em Londres. Quando a gente começa a perceber o que representa o Estado, a gente não vai se curvar para comunista. Comunista nunca foi maioria aqui, essa praga veio para a América Latina depois da Segunda Guerra Mundial.
Esse povo comunizou a América Latina. Isso só representou morte, retrocesso, atraso absurdo. Fez o Estado ficar grande demais a ponto dos caras que produzem riqueza ter que ir embora. E esses caras terminam de quebrar o Estado em prol do nada. Em prol de uma ideologia que é igualdade para todos. Eu vou te contar onde tem igualdade. Você sabe onde tem igualdade? Onde? Nem no céu, nem no inferno. No céu, pelo galardão, cada um vai ter um nível. No inferno também. E na vida do mesmo jeito. A Bíblia tem hierarquia. A Bíblia tem isso e as pessoas não entendem. Isso é no céu e no inferno. Se tivesse igualdade, eu iria lutar por ela. Mas nem na nossa Constituição tem igualdade. Uns pagam 11% de imposto de renda, os outros pagam 27%. Isso é isonomia. Isonomia é tratar os iguais de forma igual e os desiguais na forma da sua desigualdade. Olha que louco. Nós não somos tratados iguais perante a lei. Lá está escrito no artigo 5º da Constituição Federal. Todos somos iguais perante a lei. Portanto, então tinha que tratar todo mundo igual. Não, aí tem um princípio, você tem que estudar direito constitucional, que é a isonomia. Um paga menos imposto, o outro paga mais. Ou seja, onde está a igualdade disso? Não é igualdade, chama equidade. Quando uma pessoa paga mais imposto que a outra, o que eu estou fazendo chama equidade. O cara trabalha mais, gera mais, ele tem que pagar mais imposto para ajudar esse cara aqui. O que é o imposto? O imposto é um consórcio compulsório, onde todo mundo investe para devolver para quem não tem. Olha que louco. Então, aí, as pessoas estão lutando no comunismo pela igualdade. Igualdade é igual a nulo. Não existe. Ela é ilógica. A gente tem que lutar pela equidade. Onde rico ajuda a produzir riqueza, dando emprego, e esse consórcio compulsório de